Bom, gostaria de agradecer a vocês uma vez mais pela participação no webinar de hoje, onde nós estaremos abordando para-raios para aplicação em linhas de transmissão, que não é uma tecnologia recente, a gente já tem aplicações aí desde meados da década de 80, no Brasil, mais precisamente na segunda parte da década de 90, mas que vem ganhando mais espaço juntamente com outras metodologias para melhoria do desempenho de linhas de transmissão frente ao efeito das descargas atmosféricas. Nós vamos estar abordando nessa hora e 30, hora e 40, basicamente uma breve introdução sobre a motivação para a aplicação dos para-raios de linha, né? Incluindo uma breve introdução conceitual sobre descargas atmosféricas e linhas de transmissão, uma visão geral, os efeitos das descargas atmosféricas em linha de transmissão e os procedimentos para melhoria do desempenho. Isso é uma introdução bem geral para que a gente possa entender melhor o porquê da aplicação dos para-raios de linha e algumas vantagens competitivas do para-raios de linha em relação a outras possibilidades de melhoria do desempenho de linha. Tá? Vamos abordar na parte de para-raios de linha, um princípio de funcionamento, uma comparação dos tipos construtivos, os para-raios de linha sem gap, chamado no gap light arrestor, versus os para-raios com gap externo sério, IGLA, External Gap Line Arrestor. Ainda que no Brasil 100% das aplicações seja do tipo NIGLA, que nós vamos, doravante, denominar aqui os para-raios sem o centelhador externo, é importante que o pessoal tenha entendimento no conceito de IGLA, que algumas vezes pode vir a ser um conceito interessante, dependendo da aplicação. Vamos sintetizar os requerimentos elétricos e mecânicos, uma seleção adequada, falar sobre as aplicações de experiência e, por fim, eu gostaria de fazer uma breve introdução para vocês sobre os trabalhos que vêm sendo realizados pelo grupo de estudos, e que é denominado PT 6009911, que é um grupo de trabalhos dedicado ao desenvolvimento de uma norma técnica específica para para-raios de óxido de zinco com ou sem centelhadores externos série para aplicações em linhas de transmissão. Tá? Então, esse é o foco de hoje. Eu vou pedir vocês, durante a apresentação, se possível, que possam manter mutados os áudios, para que possamos ter uma melhor qualidade no áudio da apresentação. E, no fim da apresentação, nós vamos abrir um espaço para questões e perguntas. Tá? Então, a ideia é nós abordarmos o tema mais ou menos em 1h30, 1h40. Bom, começando aí a apresentação específica, primeiro a gente fala pela motivação do tema, né? E aí vem por que para-raios de linha para melhorar o desempenho das linhas de transmissão por descargas atmosféricas. Lembrando que a gente vai discutir mais adiante que existem outros métodos possíveis e a gente vai abordar simplificadamente esses métodos. Bom, primeiro, o Brasil é o país onde ocorre a maior atividade de incidência de raios no mundo, em quantidade absoluta, tá? Somado a isso, as descargas atmosféricas têm um enorme impacto no desempenho das linhas aéreas, atingindo valores médios entre 30% a 40% do total de interrupções não programadas para tensões acima, igual ou superiores a 230 kV. Quando a gente fala em níveis de tensão abaixo de 230 kV, especialmente o 69 kV e o 138 kV, esses índices médios podem ser ainda maiores, tá? Previsão de crescimento do sistema para 2027, a partir das informações disponibilizadas no site do ONS. Hoje, falando especificamente na rede básica, o Sistema Interligado Nacional conta com aproximadamente 179, 180 mil quilômetros de linha de transmissão, e é uma previsão de expansão de mais de 37 mil quilômetros, sendo que desses 37 mil quilômetros, mais de 28 mil quilômetros em sistemas de 500 kV e 800 kV, em regiões extremamente críticas. Tá? Só para que possamos ter uma ideia, a gente vai apresentar mais adiante o mapa de densidade de descarga terra, mas nós temos regiões no Brasil como Tocantins, parte do Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, norte do Brasil, que existe um índice de atividades elétricas superior a 15 descargas por quilômetro quadrado do ano, tá? Que faz com que as linhas que estejam dentro desse corredor
sofram a incidência severa de descargas atmosféricas. Apesar desse cenário, existem apenas cerca de 25 mil unidades de para-raios de linha atualmente instaladas no Brasil. E quando tentamos quantificar essas aproximadamente 25 mil unidades, nós podemos constatar que a grande maioria se aplica em sistemas com tensões até 138 kV, especialmente o 69 e o 138. Tá? Então, diante desse fato, a gente vê um potencial de crescimento para para-raios de linha no Brasil, sendo bastante conservador, tá? Da ordem de 2 a 3 vezes para os próximos, talvez, 5, 10 anos. Então, existe um grande potencial, tanto sob o ponto de vista dos usuários, sob o ponto de vista dos fabricantes e das empresas que trabalham em desenvolvimento de estudos, objetivando a aplicação de para-raios de linha. Existe uma grande demanda, creio eu, nos próximos 5, 10 anos, em função do cenário que nós temos resumido nessa apresentação. Tá? Quando nós vemos o mapa de densidade de descargas à terra do Brasil, esse é um mapa que foi apresentado pelo ONS, se eu não me engano, foi por volta de 2010, 2009, agora não me recordo especificamente o ano, mas a gente pode ver aqui algumas regiões mais críticas, né, que podem ser comprovadas por esse mapa do biênio 18 e 19, onde a gente pode ter regiões do Tocantins, parte do Mato Grosso e Rio Grande do Sul, e outras regiões de Minas também, né? Rio de Janeiro, São Paulo, regiões bastante críticas, norte do Brasil. Então, você vê que nós temos, ainda que algumas regiões com densidade de descarga-terra leve e moderada, nós temos regiões no Brasil com densidades bastante elevadas. Quando a gente compara o mapa do Brasil de densidades com outras regiões, obviamente esses mapas eles são um pouco menos precisos dos mapas mundiais, porque eles expressam a quantidade total de descargas, incluindo as descargas nuvem-nuvem, né? Mas nós podemos ver pela figura que o Brasil ele está dentro dos países com incidências de descargas atmosféricas elevadas, né? Existem países com incidências mais elevadas, né? Como, por exemplo, aqui na América do Sul, o Paraguai, temos a parte da América Latina, tá? A parte sudoeste da Ásia, a África, que apresenta densidade de carga à terra médias superiores ao Brasil, mas o Brasil é um dos países que se encontram dentro da zona de atividades elétricas severa, tá? Que a gente pode verificar nesse mapa. Isso só para vocês terem uma visão geral do cenário de descargas atmosféricas no Brasil. A partir desse cenário, a gente pode verificar o efeito das descargas em linhas de transmissão. Então, em muitos países, as descargas atmosféricas têm sido reportadas como a principal causa de interrupções não programadas em linhas de transmissões aéreas, com tensões nominais até 230 kV, ainda que, hoje em dia, com a expansão dos sistemas de 500 kV e acima, esse fenômeno também se reproduza nesses níveis de tensão mais elevados, né? Fenômenos de descargas atmosféricas em linhas aéreas têm consequências importantes em muitos aspectos técnicos e de segurança. E o problema tem especial importância, como a gente viu no slide anterior, em países ou regiões com maior atividade elétrica, em linhas de transmissão, considerando as descargas em linhas, correndo trajetórias em regiões com maior resistividade de solo. Então, de maneira geral, tem sido verificado ao longo dos anos perdas de carga significativas em sistemas elétricos causados por afundamentos de tensão devido a atividades transitórias provocadas pela incidência de raios, perturbações permanentes e transitórias em linha de transmissão em todo o sistema devido a interrupções. Nós temos vários registros de apagões decorrentes da incidência de descargas atmosféricas numa linha, resultando na perda de estabilidade do sistema, tá? E também existe a situação em linhas de transmissão alimentando consumidores industriais sensíveis a variações momentâneas de carga, onde um pico de tensão proveniente de um desligamento transitório na linha pode resultar na interrupção do fornecimento de energia, que podem levar até horas para recuperação, né? Então, de maneira geral, empresas transmissoras e distribuidoras de energia e consumidores industriais vêm trabalhando na análise dos efeitos dos raios em linhas, objetivando a melhoria do desempenho dessas linhas. Mas só para vocês terem uma ideia, umas informações disponíveis sobre o sistema elétrico, né? Onde vê-se que no Brasil cerca de 70% dos desligamentos na transmissão e 40% na distribuição são provocados por raios. Os índices reais disponibilizados pelo ONS apresentam valores médios menores, mas ainda assim significativos.
e cerca de 40% de transformadores danificados pelo efeito dos raios, né? Então, a gente só para ter uma visão geral do sistema elétrico. Aqui também nós obtivemos algumas informações bem relevantes, a estatística de desempenho de linhas de transmissão do SIM, as perturbações da rede básica entre o período de 2018 e 2023, né? Na verdade, a quem tiver interesse em consultar o site do ONS, existem informações disponíveis desde 2012. Quando falamos de descargas atmosféricas, praticamente mais de 35% a 40% em média dos desligamentos, dependendo do período, né? A gente pode ver, em média, aí 30% a 35% das informações disponibilizadas aqui. Então, você pode ver que as descargas atmosféricas têm uma significância bastante elevada no índice total de interrupções não programadas do Sistema Interligado Nacional. Tá? Bem, aqui outras informações, né? Se a gente também retirada dos relatórios de análise estatística de desligamento forçado do ONS, onde nós podemos ver, por exemplo, as descargas atmosféricas como sendo, ao longo dos anos, uma das principais causas de desligamento, juntamente com as queimadas, do desligamento das linhas de transmissão ou de perturbações ocorrendo nas linhas de transmissão. Tá? Aqui também informações sobre os desligamentos forçados por descargas atmosféricas por ano, por nível de tensão. A gente pode ver uma grande incidência de perturbações em sistemas de 500 kV, em sistemas de 230 kV, e aqui a concentração por região também, onde a gente pode ver que, ainda que haja uma distribuição praticamente, né, vou falar quase que uniforme ao longo das regiões, no Centro-Oeste tem sido constatado nos últimos anos o maior índice de perturbações nas linhas aéreas, o que está de acordo quando verificamos altos índices de densidade de descarga à terra em alguns dos estados, né, da região, e linhas na trajetória dessas regiões podem ser mais críticas. Então, só uma visão geral para vocês das descargas atmosféricas em linha de transmissão e o efeito dessas descargas, né? Problemas associados ao desempenho das linhas devido à incidência de raios têm levado diversas concessionárias de energia e consumidores industriais ao redor do mundo, muitas vezes em parceria com universidades, empresas de engenharia e centros de pesquisas, no desenvolvimento de programas de pesquisas e estudos de campo, cujos objetivos principais são desenvolver estudos teóricos para obter uma melhor relação e compreensão da resposta transitória em linhas aéreas blindadas ou não blindadas por cabo para raios quando atingidas por raios, obter um melhor entendimento sobre a incidência de raios e seus parâmetros, que influenciam no comportamento transitório de linhas aéreas. No Brasil, nós temos o LRC, que é um grupo que estuda e o desempenho dos raios, bem como parametriza as características dos raios a partir de informações disponíveis nos raios que incidem no Morro do Cachimbo. Também temos o ELAT, né, que trabalha fortemente no entendimento do fenômeno dos raios no sistema elétrico, e o objetivo da nossa apresentação aqui, basicamente, a promoção de melhorias ao longo de sessões críticas das linhas aéreas com desempenho satisfatório frente às descargas atmosféricas, aumentando dessa maneira a confiabilidade das linhas. Então, o foco da nossa apresentação, a motivação da nossa apresentação, está nesse tópico aqui: melhoria de sessões críticas das linhas aéreas que apresentam desempenhos insatisfatórios frente ao efeito das descargas atmosféricas. Bom, aspectos a serem considerados da incidência do desempenho de uma descarga. Basicamente, nós temos as características da corrente de descarga, né? É importante conhecer característica da corrente, polaridade, valor do pico, duração de frente, taxa de crescimento da onda, carga associada ao raio, entre outros parâmetros. O processo de conexão entre o canal de descarga e os componentes da linha, como os componentes da linha interagem com a descarga quando da incidência de uma descarga atmosférica, e para nós, como técnicos, interessa a resposta eletromagnética da linha atingida pela descarga atmosférica, mais especificamente as tensões transitórias estabelecidas nas cadeias de isoladores, né? Se as tensões transitórias estabelecidas através das cadeias de isoladores são inferiores às tensões suportáveis das cadeias de isoladores, nada acontece, não há nenhum problema. O problema é quando as tensões transitórias estabelecidas excedem as tensões suportáveis das cadeias de isoladores. Nesse caso, nós temos descargas disruptivas ou descargas disruptivas de retorno, dependendo do fenômeno, que geralmente seguem a um arco de potência que gera um curto-circuito
resulta no curto-circuito, como consequência no desligamento da linha. Tá? Então, esses são os parâmetros que nós queremos evitar, ou seja, que tensões transitórias elevadas excedam as tensões suportáveis das cadeias de isoladores durante a ocorrência de descargas atmosféricas. Outro ponto importante é que as linhas de transmissão podem apresentar diversas configurações para estruturas, condutores aéreos, sistemas de aterramento, e essas diferentes configurações estabelecem diferentes respostas transitórias após a incidência de descargas. Eu venho trabalhando em alguns estudos de desempenho de linha, e recentemente eu trabalhei em duas linhas da região centro-oeste, linhas com características muito similares, porém em regiões de densidade de descargas à terra bastante distintas. E a gente pode ver que, ainda que as linhas utilizem o mesmo tipo de estrutura e tenham características de comportamento de aterramento até relativamente similares, o fato de ter uma densidade de descargas ou atividades elétricas muito maior faz com que uma linha seja muito mais estressada e muito mais submetida à incidência de descargas que outra. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da relevância de se estudar cada linha específica em função das suas características. Tá? Muitas vezes, adotamos procedimentos de tentar utilizar resultados obtidos de outras linhas para definir o procedimento de uma linha específica, e muitas vezes incorremos em erros significativos devido às características específicas da linha. Então, é sempre recomendável, independente da metodologia ser utilizada para a melhoria do desempenho da linha, antes da implementação dessa metodologia, seja realizado um estudo de transitórios eletromagnéticos, geralmente utilizando ferramentas computacionais, para avaliar o desempenho da linha em sua configuração atual e quais seriam os desempenhos esperados, considerando possíveis métodos de melhoria. Bom, falando de maneira geral, basicamente todas as descargas atmosféricas que incidirem em linhas sem cabo para-raios desenvolverão elevadas tensões transitórias nos condutores fase. E, basicamente, essas condições acarretam tensões transitórias nos terminais da cadeia de isoladores que excedem a tensão suportável da cadeia. Então, via de regra, podemos falar que mais de 95%, sendo muito assim generoso, eu diria 99% ou mais, das descargas atmosféricas incidindo em estruturas ou nos condutores fase de linha sem cabo para-raios irão resultar em descarga disruptiva nas cadeias de isoladores. Tá? No caso de linhas com cabo para-raios, se as descargas ocorrerem na estrutura ou nos cabos para-raios, se desenvolvem tensões transitórias elevadas nas cadeias de isoladores e existe a possibilidade de descarga disruptiva de retorno, que é uma descarga que se dá da estrutura para o condutor fase, né? E essa descarga disruptiva de retorno depende fortemente do comportamento transitório do sistema de aterramento. Então, em linhas com cabo para-raios, o elemento-chave para estabelecer as tensões transitórias, além dos parâmetros da descarga, obviamente, é o comportamento transitório do sistema de aterramento. Nós fizemos aqui um exemplo só para ilustrar, a gente não tem hoje como apresentar, não vamos entrar no mérito específico da apresentação do procedimento, mas a gente pode verificar que, se simularmos um tipo de torre específica, aqui representando uma linha de circuito duplo, e aplicarmos uma fonte de corrente, simulando uma descarga atmosférica com características definidas quaisquer, e podemos, variando a resistividade do solo ou o comportamento transitório do sistema de aterramento da estrutura, nós podemos verificar aqui que maiores valores de resistência de aterramento medidas em baixa frequência, que geralmente conduzem a maiores valores de impedância transitória do sistema de aterramento, faz com que tensões transitórias mais elevadas se estabeleçam no topo das estruturas e, como consequência, nas cadeias de isoladores. Tá? Então, a gente pode ver a forte dependência do comportamento transitório do sistema de aterramento nas tensões transitórias desenvolvidas na estrutura e, como consequência, nas cadeias de isoladores. Aqui um outro exemplo, também extraído de um artigo técnico publicado pela universidade se eu não me engano, foi da Turquia, num estudo de uma linha 380 kV, onde verificou-se as tensões desenvolvidas nas cadeias de isoladores na torre atingida pela descarga e nas torres vizinhas em função do valor medido de resistência de aterramento em baixa frequência. E a gente pode ver que maiores valores de aterramento, como consequência, resultam em maiores tensões transitórias na cadeia de isoladores. Tá? Quando falamos em descargas incidindo diretamente nos condutores fase, que também é possível, né?
caso de linhas com cabo para-raios, onde nós temos falha de blindagem, nesse caso, o comportamento é similar ao caso de uma linha sem cabo para-raios, e basicamente todas as condições de falha de blindagem resultarão em descarga disruptiva na cadeia de isoladores. E, por fim, as tensões induzidas, elas são tensões que se desenvolvem devido ao acoplamento eletromagnético do sistema, ou seja, tensões que desenvolvem por descargas atmosféricas incidindo próximas às linhas aéreas, e essas tensões induzidas, via de regra, têm valores limitados em torno de 300 kV ou um pouquinho mais. Então, via de regra, o efeito das tensões induzidas em sistemas de distribuição e transmissão são críticos para sistemas até 45 kV. Acima de 45 kV, basicamente, não temos criticidade do efeito das tensões induzidas. Tá? Bom, entendido, ou pelo menos revisado, o efeito das descargas, quais são os métodos atualmente existentes para melhorar o desempenho das linhas de transmissão? Então, também, novamente, aqui nós só vamos comentar, né? Não vamos entrar em detalhes, não temos como, dentro do tempo disponível, apresentar maiores informações, mas o aumento da isolação da linha é um possível método. Basicamente, o aumento da isolação da linha é o aumento da distância de arco a seco das cadeias de isoladores. Se os isoladores poliméricos, aumentar o comprimento da cadeia de isoladores poliméricos. Se isoladores de disco ou porcelana, aumentar o número de discos de vidro ou porcelana, aumentando assim a distância de arco a seco da cadeia. Estudos têm mostrado que esse método ele não apresenta nenhuma efetividade no caso de proteção para linhas sem cabo para-raios, tá? E no caso de proteção de linhas com cabo para-raios, a gente vê uma dependência do resultado com o comportamento transitório do sistema de aterramento. Então, se o sistema de aterramento for moderado em relação aos estudos desenvolvidos, pode haver certa efetividade no aumento da isolação da linha, mas quando nos referimos a valores elevados de resistência de terra, a gente verifica uma menor efetividade. Tá? O segundo método possível é a melhoria do sistema de aterramento, tendo em vista que o sistema de aterramento tem um forte impacto nas respostas transitórias estabelecidas durante a incidência de uma descarga atmosférica em linhas com cabo para-raios. A aplicação de configurações de aterramento mais efetivos para condições mais específicas da região considerada. A gente verifica que não é efetivo para linhas sem cabo para-raios, no caso de linhas sem cabo para-raios, ainda que tenhamos melhorias significativas do sistema de aterramento, essas melhorias não se traduzem em redução de desligamento da linha e redução do índice de descarga disruptiva de retorno, o back flashover, em linhas com cabo para-raios, dependendo dos valores obtidos. Então, é uma metodologia efetiva em caso de linhas com cabo para-raios, assim como o aumento da isolação da linha, mas a efetividade depende do limite do valor possível de se obter em relação aos valores críticos limites obtidos a partir dos estudos de transitórios eletromagnéticos. Muitas das vezes, os resultados necessários em termos de valores de resistência de aterramento para se obter o desempenho desejado estão abaixo dos valores práticos que podem ser obtidos a partir das metodologias e configurações utilizadas. Então, ele é um método que apresenta uma menor efetividade neste caso. Tá? Instalação de cabo para-raios em linhas não blindadas, ou instalação do segundo cabo para-raios em linhas com cabo para-raios, basicamente seria novos projetos de linhas de transmissão, né? Essas condições dependem da configuração do sistema de aterramento, pode-se obter alguma melhoria, especialmente quando se adiciona o segundo cabo para-raios em uma linha de transmissão, que você reduz a impedância equivalente transitória do sistema, reduzindo dessa maneira as tensões transitórias estabelecidas no topo das estruturas, né, como consequência, as tensões nas cadeias de isoladores, mas depende também, essa efetividade depende do comportamento transitório do sistema de aterramento. Mais recentemente, têm sido desenvolvidos estudos da instalação de cabo underbuilt, que é uma metodologia mais efetiva comparada aos outros métodos, mas que ainda depende do comportamento transitório do sistema de aterramento, né? Em adição a isso, em algumas aplicações específicas, é uma metodologia mais difícil, porque algumas vezes reforços mecânicos das estruturas e fundações podem ser necessários. É uma técnica que vem ganhando espaço, que vem ganhando discussões, é uma técnica efetiva, realmente, principalmente quando comparada às outras técnicas, mas ainda assim é necessário entender os valores limite de resistência de aterramento para que essa técnica possa ter efetividade máxima, né?
E, por fim, os para-raios de linha, que é o que nós vamos estar discutindo hoje no nosso webinar, em mais detalhes, e que a gente vai estar apresentando nos slides a seguir. Tá? Existe um trabalho que eu recomendo àqueles que tenham interesse de verificar uma comparação das diferentes metodologias. Ou existem vários trabalhos, né? Muitos trabalhos publicados pelo professor Silvério Visaco, da Universidade Federal de Minas Gerais, e outros professores de universidades também que vêm trabalhando no tema, mas um trabalho mais prático, mas com bastante detalhamento. Foi um trabalho apresentado no SNPTE, onde vários autores participaram, incluindo eu, mas esse trabalho foi capitaneado e muito bem gerenciado pelo Sandro de Assis, que está presente aqui conosco. A discussão de técnica de melhoria de desempenho de linhas frente a descargas atmosféricas, e eu recomendo àqueles que tenham interesse em avaliar melhor qual técnica seria mais adequada para uma linha específica, que deem uma lida, deem uma revisada nesse artigo técnico, assim como em outros informes técnicos também disponibilizados. Tá? Aqui eu tomei liberdade de pegar essa slide do Sandro, foi uma apresentação feita pelo Sandro, relatando a experiência da CEMIG na aplicação de para-raios de linhas de transmissão, no colóquio do SIGRE de 2022, se eu não me engano, foi em agosto, né, de 2022, onde o Sandro mostrou uma análise comparativa de possíveis soluções de melhoria, algumas das possíveis soluções de melhoria, e em função da melhoria efetiva do desempenho da linha, do efeito da altura cabo-solo, dos aspectos de manutenção e da necessidade de reforço de alguma maneira. Então, a gente vê que o para-raio de óxido de zinco, de acordo com as informações apresentadas pelo Sandro, né, ele apresenta, seria, em termos de melhoria de desempenho, principalmente em regiões mais agressivas, mais críticas, a de melhor comportamento, seguido pelos cabos underbuilt. Já em termos de manutenção, os para-raios de linha, especialmente o tipo NIGLA, requer procedimentos de manutenção maiores que outros métodos. Né? Então, só uma análise comparativa para que vocês possam ter uma visão geral. Quem tiver maior interesse específico em discutir esse tema, novamente, sugiro a revisão do artigo do informe técnico que foi gerenciado pelo Sandro, assim como também vocês podem entrar em contato diretamente com o Sandro, que posteriormente nós vamos estar compartilhando as informações dos participantes que autorizaram esse compartilhamento. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia geral das diferentes técnicas de melhoria. Finalizando esse processo, entendido o efeito das descargas na linha e conhecido as técnicas, o próximo passo é o estudo de desempenho das linhas. Né? Basicamente, nós temos as condições atuais, linhas existentes ou linhas novas, o número estimado de desligamento por 100 km de ano a partir de estudos teóricos. Temos metodologias, né, para fazer o estudo de desempenho, normalmente estudos utilizando softwares específicos para a configuração atual da linha e outras possíveis configurações, considerando diferentes procedimentos para melhoria do desempenho de linha apresentados e conhecidos. Esses trabalhos podem ser suportados por as literaturas técnicas do SIGRE, né? A tradicional brochura 063 de 91, os guias e procedimentos para estimativa do desempenho de linhas de transmissão, e, mais recentemente, o grupo C423 publicou a brochura TECA 839, que é uma atualização da brochura 063, que trata dos procedimentos para estimativa do desempenho de linha, novos aspectos. Né? Eu recomendo a todos que estejam trabalhando ou venham trabalhar com estudos objetivando a melhoria do desempenho de linhas, que acessem essa brochura técnica, que tem informações bastante relevantes. Conhecido as técnicas, conhecido a metodologia de estudo, se obtém os resultados, onde temos o número máximo de desligamentos por 100 km/ano, traduzido para a configuração atual da linha e para outros possíveis métodos de melhoria. Né? Então, a partir desses resultados, a gente pode definir, geralmente com base numa análise técnico-econômica, qual seria a melhor metodologia, qual seria a melhor solução para melhorar o desempenho daquela linha específica frente ao efeito da descarga atmosférica. E, de maneira geral, os para-raios de linha, muitas vezes associados a outras metodologias, têm se mostrado como método bastante eficaz para a melhoria do desempenho de linhas de transmissão, trazendo, via de regra, a melhor relação benefício-custo a longo prazo, a médio e longo prazo. Geralmente, a curto prazo, os para-raios de linha não apresentam os melhores resultados,
mas quando a gente fala numa análise econômica a médio e longo prazo, muitas vezes os para-raios de linha trazem os melhores resultados em termos de investimento, tá? E para suportar a aplicação dos para-raios de linha, também existem duas brochuras do Segre, a brochura Teca 440, publicada em 2010, eu tive a oportunidade de participar dessa brochura técnica, né, o uso de para-raios de linha para proteção de linhas de transmissão, e mais recentemente o Segre C439 publicou a brochura 855, efetividade dos para-raios de linha para proteção de linhas aéreas contra descargas atmosféricas, onde o nosso colega Sandro de Assis, vou mais uma vez citá-lo, participou como membro ativo desse grupo de estudo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do cenário atual, o que existe disponível em termos de metodologia e ferramentas para estudo de desempenho das linhas. Novamente, ainda que muitas vezes os para-raios de linha apresentem resultados bastante significativos e bastante efetivos em relação à redução dos desligamentos não programados em linhas de transmissão por efeitos das descargas atmosféricas, é sempre conveniente um estudo técnico antes da definição da solução, bem como antes da instalação, no caso do uso dos para-raios, da instalação dos para-raios. Muitas vezes, se não fizermos um estudo adequado, podemos utilizar uma maior quantidade de para-raios e obtivermos um resultado menos relevante do que, às vezes, uma menor quantidade de para-raios devidamente instalados e alocados em locais específicos, obtidos a partir de estudos de análise de desempenho da linha. Tá? Então, sempre recomendo que se faça uma análise de desempenho prévia à aplicação dos para-raios de linha. Bom, feito isso, vamos começar a comentar os para-raios de linha de transmissão. Tá? Basicamente, o princípio de funcionamento, os para-raios são aplicados em paralelo com as cadeias de isoladores, né? Podem ter diferentes configurações, mas eles são utilizados principalmente na proteção contra descargas atmosféricas. Mas outras aplicações também têm sido consideradas e implementadas ao redor do mundo, como, por exemplo, para sistemas de 500 kV e acima, controle de subtensões de manobra em linhas de transmissão, vamos comentar mais adiante, linhas compactas com nível de isolamento reduzido, entre outros. Tá? Basicamente, o conceito é instalar, ao longo de seções críticas das linhas com desempenho insatisfatório frente a descargas atmosféricas, reduzindo dessa maneira interrupções não programadas devido à incidência dessas descargas. E existem dois tipos de configuração, basicamente, que a gente chama de NIGLA, No Gap Line Arrestor, ou IGLA, External Gap Line Arrestor. E o primeiro passo é a decisão. Qual o método que eu vou implementar? Qual seria a melhor solução? Né? Lembrando que hoje nós temos duas correntes, né? Basicamente, Estados Unidos, a grande maioria das aplicações são tipo NIGLA, como também no Brasil, e na Ásia, especialmente no Japão e na Coreia, basicamente 100% das aplicações tendem para o tipo NIGLA. Então, qual seria a melhor solução, né? Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a melhor solução depende da aplicação específica, depende das configurações específicas e do estudo, né? E cada uma tem suas vantagens e desvantagens, mas, basicamente, ambas as configurações têm um elemento básico, que são os elementos de óxido de zinco, ou para-raios de óxido de zinco. Né? E quando a gente compara as diferentes tecnologias, né, que nós conhecemos para para-raios de óxido de zinco, nós temos os para-raios de porcelana, temos os para-raios poliméricos tipo tubo com espaço interno de ar, que geralmente são para-raios mais pesados e para-raios com condições de montagem mais complexas, né? Geralmente para aplicações onde se necessita de comportamentos mecânicos maiores, principalmente no caso dos para-raios poliméricos tipo tubo. Então, essa tecnologia para a linha de transmissão não é considerada. E, basicamente, se considera os para-raios tipo wrap, ou os para-raios tipo gaiola, tipo cage, que são para-raios sem espaço interno de ar, sem necessidade de válvulas de alívio de pressão, e para-raios bem mais leves comparados aos projetos tipo tubo, ou hollow-core, e aos projetos de porcelana. Então, basicamente, hoje, a totalidade dos para-raios de linha, ou das unidades que correspondem às montagens dos para-raios de linha, são constituídas por projetos tipo wrapping ou projetos tipo gaiola. Tá? Há maiores informações sobre os projetos, se houver interesse, vocês podem me encaminhar uma mensagem e eu posso compartilhar com vocês. Infelizmente, em função do tempo, não é escopo do nosso webinar de hoje. Tá? Bom, quando a gente compara as tecnologias, a gente começa do para-raios tipo
NIGLA, né? Onde ele é diretamente conectado entre fase neutra e continuamente energizado. A corrente de fuga, existe uma corrente contínua de fuga fluindo através da unidade do para-raios, mesmo em condições de tensão normal de operação. E as unidades de para-raios de linha desviam os surtos atmosféricos e eventos de manobra, reduzindo as tensões transitórias nas cadeias de isoladores, né? É importante, nessa configuração, o desligador automático, que funciona como um fusível, né? Que geralmente instalado na parte inferior do para-raios, que atua quando condições de sobrecarga são impostas ao para-raios. Ou seja, a partir de que uma determinada corrente de fuga de frequência industrial maior flua através do para-raios por um determinado período de tempo, provoca geralmente um aquecimento nessa unidade e ao rompimento do desligador, desconectando o para-raios do sistema elétrico e evitando, assim, a ocorrência de curtos-circuitos permanentes na linha, né? Então, o desligador automático passa a ser um elemento fundamental dessa tecnologia. E também é importante definir a distância de isolamento, os clearances adequados, em condições normais de operação e também em caso de eventual condição de sobrecarga do para-raios, com a atuação do desligador automático, de modo a evitar que a unidade do para-raio desconectada possa, devido ao balanço de vento ou outra condição, tocar em elementos, em outras partes de elementos do sistema e provocar curtos-circuitos indesejados, tá? Quando a gente fala no IGLA, a gente vai comentar um pouco mais sobre as montagens dos para-raios mais à frente. Quando a gente fala no IGLA, basicamente ele tem um elemento de óxido de zinco, também é um para-raio de óxido de zinco, mas nesse caso chamado da unidade varistor série, onde basicamente o objetivo básico do IGLA, de acordo com os requerimentos definidos na IEC 6009998, que é uma norma específica para essa tecnologia, os para-raios IGLA são desenvolvidos com o objetivo de proteger as linhas de transmissão contra descargas atmosféricas somente, tá? Então, nesse caso, as unidades varistor e série devem desviar os surtos, reduzindo as tensões transitórias nas cadeias de isoladores quando dá ocorrência de descargas atmosféricas, né? E eles também devem ser projetados para limitar a corrente que flui pelo para-raios posteriormente após a ocorrência do transitório, ajudando dessa maneira a extinção do gap durante a passagem da corrente pelo zero. Então, o gap é projetado principalmente para operar sob condições de raio e ele deve ser tal que tenha a capacidade de extinção da corrente através dele durante a passagem da corrente pelo zero, eliminando, assim, o arco formado durante a ocorrência do transitório, tá? Então, esses são os requerimentos básicos. No caso do para-raios com gap, é importante que eles não devem atuar para sobretensões de frequência industrial, não devem operar em condições de poluição, nem tampouco para sobretensões de frente livre, devido a eventos de manobra, e ele foi desenvolvido para operar somente em condições de descargas atmosféricas. Então, o espaçamento do gap de ar define o nível de proteção do para-raios tipo IGLA para impulsos atmosféricos. E é importante que a distância entre os dois eletrodos do centelhador permaneçam basicamente inalteradas, sob todas as forças externas que possam ocorrer, como o caso vento, oscilação do condutor, evitando dessa maneira que haja alteração da configuração do gap, da distância do gap. Isso é necessário para manter a tensão de descarga através do gap de ar estável apenas dentro de uma pequena dispersão, tá? Então, aqueles que não têm informações ou não são familiarizados com para-raios tipo gap, ou tipo para-raios tipo IGLA, ou External Gap Line Arrestor, essas seriam as informações básicas desse tipo construtivo, tá? Bom, outro ponto importante, quando a gente compara as duas aplicações, como eu falei anteriormente, existem vantagens e desvantagens, né? No caso do NIGLA, efetivo para proteção contra descargas atmosféricas e eventos de manobra, proteção adequada para linhas com ou sem cabo para-raios, evitando interrupções não programadas, tanto devido a eventos de flashover, no caso de descargas caindo diretamente no condutor fase, quanto back flashover, quando a descarga cai na estrutura ou no cabo para-raios, indicação visual de unidades danificadas e, pelo fato dos para-raios serem tipo óxido de zinco, permite a repartição de corrente ou a repartição de energia para uma determinada corrente de descarga e em condições de respostas mais rápidas e para todas as condições ambientais, reduzindo dessa maneira as energias absorvidas pelos para-raios de linha durante o evento de uma descarga. Já as unidades IGLA normalmente possuem tensões nominais mais baixas comparadas ao NIGLA
e, portanto, unidades menores e mais leves são consideradas, menor risco de solicitações mecânicas ao conjunto, né, devido à ausência de cordoalhos, do desligador automático e de outros componentes que podem significar pontos fracos se a montagem não for adequada, que a gente vai verificar adiante, e apenas tensões mecânicas devido a rajadas de vento devem ser consideradas pelo fato dele geralmente estar diretamente conectado na estrutura, né? E as unidades de varistor série sobrecarregada não produzem uma falha permanente no sistema devido à existência do gap. Quando a gente vê os pontos a serem melhorados, no caso do NIGLA, normalmente necessita de tensões nominais mais elevadas, como já falado no caso do IGLA, comparado ao IGLA, devido ao fato de ter uma corrente permanentemente fluindo através do para-raios. Então, a tensão nominal do para-raios deve ser selecionada, assim como nos para-raios de subestação, a partir da máxima tensão operativa do sistema e das máximas sobretensões temporárias que podem ocorrer. No caso do NIGLA, você já pode desconsiderar isso, tendo em vista que o GAP não permite a operação, uma passagem de corrente pelas unidades varistor e série durante eventos de sobretensões temporárias, né? Problemas mecânicos que levam à fadiga ou quebra dos grampos de linha devido a efeito de vibração nas linhas, quando aplicado suspenso no condutor, ou fadiga, quebra dos cabos de conexão devido a tensões mecânicas excessivas quando suspendidos na torre. Então, a gente vai verificar depois, quando falarmos das montagens, alguns estresses mecânicos que podem levar à fadiga ou danos nos componentes mecânicos utilizados na montagem do arranjo, né? E distâncias fase terra e fase adequadas devem ser consideradas tanto as condições de funcionamento do para-raios, quando no caso de ocorrência de uma falha na linha, tá? Já no caso do IGLA, as desvantagens, basicamente, normalmente adequado para proteção somente de linhas com cabo para-raios, evitando interrupções devido a backflashover. Você poderia perguntar, eu não posso instalar o para-raios NIGLA numa linha sem cabo para-raios? Sim, pode, não há nenhum problema. No entanto, as vantagens intrínsecas da tecnologia, que, por exemplo, a possibilidade de utilização de unidades varistoras de menor tensão nominal e menor capacidade de energia, se perde quando você instala essa configuração, por exemplo, numa linha sem cabo para-raios, onde você necessita de maiores energias e, via de regra, de maiores tensões nominais. Então, aqui, a gente está falando na condição normal de aplicação, tá? A coordenação do isolamento com as cadeias de isoladores é mais difícil, uma coordenação mais complexa e projeto feito à medida para cada isolador de linha. E a concepção específica da linha requer ensaios locais. E a coordenação do centelhador deve evitar descargas disruptivas no GAP, ou Sparks, né? Devido a solicitações de frente lenta ou devido a sobretensões temporárias. Ou seja, no caso do IGLA, o GAP deve operar somente em condições de descargas atmosféricas. Caso contrário, você teria que redimensionar as unidades de varistor e série em termos de energia e de tensão nominal para esse tipo de solicitação, que não é o caso nas aplicações típicas utilizando essa tecnologia, tá? Então, aqui uma visão geral, vantagens e desvantagens de cada tecnologia. Bom, quando a gente fala nos requerimentos elétricos e mecânicos, muito rapidamente, tá? Em função do nosso tempo, em geral, ambas tecnologias têm apresentado um bom desempenho em campo. No entanto, para a definição e seleção adequadas dos requisitos elétricos e mecânicos, faz-se necessária para se garantir um desempenho adequado a longo prazo. Estudar os requerimentos elétricos, definir adequadamente a tecnologia, os requerimentos mecânicos, especificamente as concepções de montagem, e uma coordenação adequada, no caso de uso do tipo NIGLA, entre o desligador automático e o esquema de proteção da linha, garantindo que o desligador automático vai atuar efetivamente, desconectando a unidade falhada antes, no caso de linhas com religamento, antes do religamento da linha, evitando assim um curto-circuito permanente no sistema, e projetos adequados de unidade de para-raios, ou seja, tecnologias de para-raios adequados para o comportamento em condições adversas, levando em conta a aplicação do equipamento a longo prazo, né? Ou seja, um projeto adequado da unidade do para-raios. Então, esses aspectos são importantes e nós vamos estar citando nos próximos slides os requerimentos elétricos básicos e os requerimentos mecânicos básicos, né? Quando a gente fala nos requerimentos elétricos, é necessário definir a tensão nominal e a tensão de operação contínua, mais crítica, obviamente, para o tipo NIGLA, tá? Com base nas tensões máximas do sistema, as máximas sobretensões temporárias
que podem ocorrer, e também com base na coordenação adequada do para-raio com o desligador automático, no caso tipo NIGLA, as tensões suportáveis do invólucro, a gente vai comentar a seguir, os níveis de proteção requeridos para uma coordenação adequada dos para-raios com as cadeias de isoladores, lembrando que a função dele é limitar as sobretensões transitórias nas cadeias de isoladores, né? Então, obviamente, tem-se que estabelecer tensões transitórias que sejam compatíveis com a suportabilidade das cadeias de isoladores. Requisitos de energia, que são bastante importantes, que a gente vai comentar mais adiante, que é o principal parâmetro no caso dos para-raios de linha, distâncias fase-terra e fase-fase, no caso do NIGLA, desempenho sob contaminação e a capacidade de curto-circuito para a unidade varistora. Tudo isso tem que ser levado em conta, a gente não vai entrar em detalhes aqui em função do tempo, mas são aspectos que têm que ser levados em conta quando da definição dos parâmetros elétricos do para-raios de linha. É a necessidade de verificar uma coordenação adequada entre a tensão suportável normalizada de impulso atmosférico do invólucro e os níveis de proteção do para-raios, especialmente o para-raios tipo NIGLA, né? Então, uma coordenação adequada entre as características do invólucro e os níveis de proteção do para-raios deve ser feita de maneira a evitar risco de descargas disruptivas do invólucro ou reduzir a probabilidade de ocorrência dessas descargas durante a incidência de uma descarga atmosférica. Uma margem de segurança recomendada deve ser definida e aplicada dessa maneira entre a tensão suportável do invólucro e os valores de tensão residual da unidade do para-raios, ou seja, conhecido as máximas tensões residuais para uma determinada forma de impulso e amplitude, né, obtida a partir de estudos, se obtém a partir de uma determinada margem de proteção qual seria a tensão suportável mínima do invólucro para garantir dessa maneira que não haja riscos de, durante a operação do para-raios, o próprio nível de proteção do para-raios provocar descarga disruptiva na isolação do invólucro. Tá? Outro aspecto importante é a questão dos níveis de proteção. Durante a operação de um para-raio de linha, diferentemente de um para-raio de subestação, se espera a corrente de descarga fluindo através da unidade do para-raio com tempo de frente mais curto e maiores amplitudes, decorrentes das descargas incidindo mais próximas aos para-raios, né? Então, dessa maneira, é importante que a gente avalie uma forma de impulso de corrente que seja mais adequada à resposta do para-raios. E os estudos têm apontado que, para uma análise de coordenação do isolamento com as cadeias de isoladores utilizando os para-raios tipo NIGLA, tá? Já é feito dessa maneira utilizando o IGLA, o valor da tensão residual do para-raios para a corrente de descarga deve ter forma de impulso 2/20, e considerando pelo menos a corrente de descarga nominal do para-raios. Isso parece ser mais adequado e leva, via de regra, a valores de tensões transitórias estabelecidas nas cadeias de isoladores e, como consequência, estudos de coordenação do isolamento mais compatíveis com o evento que estamos avaliando. Tá? Então, basicamente, quando a gente avalia uma corrente de descarga que flui através do para-raios em termos de amplitude, se a linha for blindada com cabo para-raios, essa corrente de descarga depende, basicamente, dos parâmetros da corrente, primeiramente, e do valor da resistência de aterramento. Normalmente se encontra abaixo de 15 kA. Já no caso de uma linha sem cabo para-raios, ou no caso de falha de blindagem, podemos ter valores mais altos dependendo da amplitude da corrente de descarga que incide no sistema. Tá? Então, conhecendo a amplitude da corrente de descarga e definindo a forma de impulso 2/20, se pode obter a tensão residual do para-raios para essa corrente de descarga e, como consequência, se pode considerar esse valor adicionado dos efeitos de conexão, se houver, para os estudos de coordenação do isolamento, objetivando proteger adequadamente a cadeia de isoladores contra as sobretensões transitórias. Tá? O parâmetro energia é um parâmetro bastante importante, que tem que ser levado em consideração. Tá? E um dos pontos importantes é o entendimento do conceito da capacidade de descarga para impulsos de raio, comparado à classificação de energia térmica. O que nós vimos ao longo do tempo, avaliando as especificações de usuário em diversos países, não é específico do Brasil, mas eu falo basicamente em todos os países que tive a oportunidade de trabalhar, é que a grande maioria dos usuários vem especificando erroneamente os requisitos de energia para os para-raios de linha, com base na classificação de energia térmica, que está diretamente relacionada a eventos de manobra. Tá? Quando o fabricante define o seu projeto construtivo uma energia térmica de X kJ por kV, essa energia térmica foi obtida a partir de ensaios laboratoriais,
representando uma condição de energização de uma linha longa em vazio, o que não traduz o comportamento de uma descarga atmosférica incidindo numa linha. Tá? É sabido que a capacidade de absorção de energia de um para-raios depende da forma do impulso e da densidade da corrente, ou seja, a amplitude da corrente. E, no caso de descargas atmosféricas incidindo no sistema, as correntes típicas que fluem através dos para-raios, após a ocorrência de uma descarga atmosférica, podem ter durações de várias dezenas de microsegundos, no caso de linhas com cabo para-raios, a centenas de microsegundos, no caso de linhas sem cabo para-raios, e amplitudes de várias dezenas de quiloamperes. E essas condições não são consideradas quando se verifica a energia térmica a partir da energização de uma linha longa e vazio. Portanto, a energia absorvida pelas unidades do para-raios durante um evento de descarga atmosférica não pode ser representada pela energia térmica nominal. Tá? O que existe hoje é o conceito definido no anexo H da IEC 60099-4, aplicado para o para-raios tipo NIGLA, com tensões acima de 52 kV, onde a corrente típica para a obtenção dos parâmetros do para-raios de energia é uma corrente com forma 90 por 200 microsegundos. Tá? Então, essa corrente, tá, a partir de considerações obtidas em estudo, e conforme destacada no anexo H da IEC 60099.4, a duração do impulso de 200 microsegundos é considerada e adequado, considera um compromisso adequado para cobrir tanto aplicações típicas de linhas com ou sem cabo para-raios, como também levar em conta o efeito das descargas múltiplas. Tá? Então, se nós quisermos avaliar o comportamento do para-raios em termos de capacidade de energia para eventos de descarga atmosférica, nós devemos considerar os valores definidos pelos fabricantes de energia para esse conceito da energia de impulsos de raios definidos no anexo H da IEC 60099-4. Como um exemplo muito rápido para vocês, aqui, infelizmente, o tempo não nos permite alongar no tema, mas nós fizemos um estudo de uma linha de transmissão de 154 kV, máxima tensão operativa 170 kV, na Turquia, uma linha de circuito duplo, onde a gente pôde verificar uma alta incidência de falha de blindagem nessa linha, devido à configuração geométrica da linha. Tá? Então, durante esses estudos de transitórios que nós fizemos para definir a localização dos para-raios, bem como especificar adequadamente os para-raios, nós verificamos as energias máximas que ocorreram, tá? E obtivemos, de base estatística, energia com 1% de probabilidade de falha, 2% de probabilidade de falha, e com isso plotamos um gráfico onde pudemos obter as energias máximas. No caso aqui, de baixas resistências de aterramento, considerando falha de blindagem, e nesse caso aqui, para maiores resistências de aterramento, considerando o efeito do backflash-over. E nós chegamos à pior condição, no caso de condições de falha de blindagem, onde nós teríamos uma energia assumindo, isso estudos bastante conservativos, uma energia com 1% de falha de 474 kJ ou 3,44 kJ por kV da tensão nominal, que representa uma carga térmica transferida ao para-raios de aproximadamente 1,5 coulomb. Tá? Se nós fôssemos dimensionar esse para-raios pelo conceito de energia térmica, tomando o dado específico de um fabricante, nesse caso a Hitachi Grid, que disponibiliza em seus catálogos ambas as condições, tá? Um para-raios classe Station Low, seria típico PEX Lin R, teria energia de 5 kJ por kV, estaria adequado a essa condição. Perfeito. Só que se nós avaliarmos os valores utilizados pelo mesmo fabricante para as energias, de acordo com o anexo H da IEC, a gente pode ver que esse para-raios, que tem uma energia térmica de 5 kJ, apresenta uma energia de 2,5 kJ por kV para essa condição. Tá? Então, isso aqui seria insuficiente para garantir uma probabilidade de falha de 1%. E nós teríamos que ir para o próximo para-raios, que seria esse para-raios de 4 kJ por kV, tá? Que atenderia essa condição de 3,4 kJ por kV devido à descarga de raios, mas se nós compararmos os valores de catálogo desse fabricante para esse para-raios, ele teria uma energia térmica nominal de 8 kJ por kV. Tá? Então, por favor, se vocês forem trabalhar com estudos de para-raios de linha e especificações técnicas, não especifiquem o para-raios com base na capacidade de energia térmica, e sim com base nas características definidas no anexo H da IEC,
que é a capacidade de energia para descargas atmosféricas, ok? Só para vocês terem uma visão, o entendimento desse parâmetro que é muito importante. Quando a gente avalia os requerimentos elétricos de energia, na verdade, esse slide até deveria estar um slide antes desse slide exemplo, a gente pode ter que entender primeiro o tipo de aplicação, né? Se o objetivo é aplicação, proteção contra descargas atmosféricas somente, tá? É importante a gente entender o índice de desligamento aceitável para a linha, porque isso define a quantidade de para-raios e o ponto de aplicação desses para-raios ao longo da linha. E segundo, definir a taxa aceitável de falha para os para-raios de linha, devido a condições de energia que possam exceder os seus limites, ou seja, o requerimento de energia máxima. Obtido o requerimento de energia máxima, a gente pode definir uma taxa aceitável de falhas, como no caso anterior, nós assumimos 1% de falha, né, para obter esse valor máximo de 474 kJ. Você pode obter o valor de 1%, 2%. Quanto maior o aceite da probabilidade de falha, menor será a energia absorvida pelo para-raios. E, de forma oposta, quanto menor o risco de falha aceitável, maiores serão as energias absorvidas pelos para-raios. Então, é muito importante um balanço técnico para avaliar qual seria o risco de falha aceitável em termos de energia para um dado para-raios, tomando em conta a possibilidade de descargas que excedam os requerimentos de energia do para-raios. Tá? Mas definido o índice de desligamentos aceitável, onde eu defino a quantidade e os pontos de localização do para-raios, e definido a taxa aceitável de falha, nós podemos definir o requerimento de energia máxima. E, a partir desse requerimento de energia máxima, levando em conta as condições atuais definidas no anexo H, da IEC 60099.4, definir os requerimentos de energia para impulso de raio, que, uma vez mais, é diferente da energia térmica nominal utilizada para classificar os para-raios como classe Station Medium, Station Low e Station High, de acordo com a IEC 60099.4, aplicada, nesse caso, a para-raios de subestações, tá? Ou para aplicação em subestações. E os parâmetros que influenciam basicamente nos requerimentos de energia? A configuração da linha, geralmente linhas sem cabo para-raios, faz com que os para-raios absorvam uma quantidade de energia muito superior às energias absorvidas pelos para-raios, no caso de quando aplicados em linhas com cabo para-raios, tá? Então, a linha sem cabo para-raios geralmente impõe ao para-raios solicitações de energia muito mais severas. O comportamento transitório do sistema de aterramento, né? No caso do sistema de aterramento, quando temos estruturas com cabo para-raios, maiores valores de resistência de aterramento conduzem, via de regra, a maiores energias impostas aos para-raios. No caso contrário, de linhas sem cabo para-raios, menores valores de resistência de aterramento impõem solicitações transitórias, solicitações de energia mais severas aos para-raios. Então, no caso de linhas com cabo para-raios, valores de aterramento mais altos geralmente são mais críticos, e no caso de linhas sem cabo para-raios, valores de aterramento mais baixos geralmente são mais críticos, tá? E a quantidade dos para-raios a serem instalados na estrutura a ser protegida e nas estruturas vizinhas também são importantes. Também é importante conhecermos a quantidade de para-raios, tomando em conta a possibilidade de repartição de energia entre eles, que permite, via de regra, definir um requerimento de energia máxima menor do que a energia considerando somente um para-raios. Então, essas informações geralmente são obtidas a partir dos estudos de transitórios eletromagnéticos, e, uma vez definida a localização dos para-raios, a quantidade dos para-raios, a taxa de falha aceitável, é possível se definir a energia do para-raios, tá? Bem, e isso é quando temos para proteção contra descargas atmosféricas, o principal. E no caso de estarmos trabalhando para proteção de descargas atmosféricas, para linhas de transmissão de 230 kV e acima, onde os efeitos de manobra já começam a ser críticos também. Então, também, nesse caso, é importante entendermos os requerimentos de energia dos para-raios para impulsos de manobra ou sobretensões de frente lenta, especialmente o para-raios tipo NIGLA, que são os projetos construtivos adequados ou mais adequados para operar nessa condição, tá? Então, as energias absorvidas pelos para-raios de linha durante eventos de manobra em linha de transmissão depende do comprimento da linha, bem como da quantidade de para-raios instalados ao longo da linha, tá? Para-raios de linha instalados ao longo de um determinado trecho repartem parte da energia entre eles, reduzindo dessa forma a energia total absorvida por essa atividade. Dessa maneira,
Para eventos de manobra, tá? Considerando ondas mais longas, e considerando que os para-raios de linha estão instalados em trechos que permite que seja considerado nos estudos o compartilhamento de energia entre eles, é possível definir, no estágio de projeto, requerimentos de energia menores do que os requerimentos de energia geralmente utilizados em para-raios de subestação. Então, para eventos de manobra, geralmente menores requerimentos de energia podem ser selecionados pelo usuário à medida que uma maior quantidade de para-raios venha a ser instalado ao longo da trajetória da linha de transmissão. Qual a relevância disso? Quando a gente estuda uma melhoria do desempenho de uma linha de 500 kV, por exemplo, por descarga atmosférica, o evento descarga atmosférica eu tenho que trabalhar para definir energia com base no anexo H da IEC. No entanto, durante as operações de manobra de linha, o para-raios também vai absorver energia, porque ele está diretamente conectado no sistema. Então, a energia imposta ao para-raios durante as manobras tem que ser adequada às características dele. E, geralmente, no sistema de 500 kV, os para-raios de subestação são para-raios classe Station High, de 13 kJ por kV ou maiores. E aí, muitas vezes, o usuário reproduz a seleção do para-raio de subestação e exige para linhas de transmissão para-raios com os mesmos requerimentos de energia, o que faz, via de regra, que você esteja gastando mais dinheiro do que o necessário para selecionar adequadamente os para-raios, tendo em conta que existe a possibilidade dos para-raios reduzir a energia entre eles. Então, em muitos dos casos, obviamente, dependendo do comprimento da linha, dependendo dos eventos que podem ocorrer na linha, para-raios classe Station Medium, normalmente utilizados em sistemas de subestações de 230 kV, podem ser perfeitamente aplicados na proteção contra a descarga atmosférica em linhas de 500 kV, desde que previamente estudado e avaliado. Isso é muito importante quando a gente seleciona para-raios de linha ou define a classificação de energia térmica. Nesse caso, já seria a energia térmica, que seria o fator definido por para-raios, que seria mais adequado para para-raios de linha em função do número de para-raios instalados. Então, de maneira importante que a gente entenda o número de para-raios instalados e faça um estudo de maneira a definir a energia a partir do número de para-raios e da localização desses para-raios, tá? E, via de regra, podemos ter para-raios com classificação térmica menores do que aqueles utilizados em subestação, reduzindo os custos iniciais de investimento. Então, isso é muito importante, principalmente quando falamos em proteção de linha de 500 kV. Já é importante para 230, mas no 345, no 420 e no 500 torna-se mais relevante. Bem, vistos os requerimentos elétricos, vamos rapidamente dar uma passada nos requerimentos mecânicos. Uma análise mecânica adequada deve ser considerada por diferentes arranjos antes da instalação do para-raios de linha. E hoje existem basicamente 4 tipos de montagem, que a gente também vai citar para vocês aqui: suspenso no condutor, suspenso na estrutura, apoiado na estrutura e montado no isolador. E no caso da montagem mecânica do conjunto, quando necessária, é necessária uma articulação adequada para permitir liberdade de movimento sob condições de vento e vibração da linha, de maneira a evitar tensões mecânicas excessivas nesses componentes que poderiam provocar degradação e a falha do componente ao longo do tempo. Então, as conexões de linha e terra devem ser capazes de resistir à fadiga e quebra devem resistir à quebra devido às condições de fadiga provenientes das tensões mecânicas impostas ao conjunto, tá? Então, é muito importante essa análise antes da instalação dos para-raios de linha, especialmente no tipo IGLA, no tipo NIGLA. Então, o primeiro tipo de instalação mais comum, suspenso no condutor, tá? Como já diz o nome, você instala o para-raios através de um grampo, né, de linha no condutor. Essa aplicação é a aplicação mais comum, mas estudos vêm mostrando que, sob o ponto de vista mecânico, é a pior condição. Então, a partir dos estudos apresentados, dentro do possível, não considerem essa condição como a condição principal de instalação dos para-raios, tá? Para-raios de linha, quando instalados suspensos no condutor, interagem com outros componentes da linha de transmissão e são submetidos às forças mecânicas produzidas pelos efeitos de vibração da linha, né? Basicamente, a gente pode ter a vibração eólica, principalmente, e, no caso de linhas com subcondutores, a vibração por efeito subspan, né?
Essas solicitações mecânicas, devido aos efeitos de vibração, devem ser, portanto, consideradas na análise de montagem. E deve-se evitar, sempre que possível, condições de ressonância, que ocorrem quando a frequência natural do pêndulo do para-raios é similar à frequência natural do vão. Risco de fadiga ou quebra do grampo de suspensão, ou seja, as vibrações na linha impõem solicitações mecânicas severas ao grampo. Se o grampo não for de boa qualidade e com bom desempenho, risco de fadiga ou quebra com tempo reduzido em relação à vida útil esperada. Amortecedores de vibração eólica, como vocês sabem, são colocados geralmente em locais específicos da linha para dissipar energia. E quando instalado suspenso no condutor, o para-raios de linha é um peso adicional para a linha. Como consequência, o para-raios altera as ondas estacionárias, porque adiciona um peso adicional ao condutor. Então, é necessário revisar a configuração dos amortecedores de vibração ou, preferencialmente, instalar amortecedores de vibração adicionais em cada lado da unidade do para-raios instalado. A condição ideal seria, uma vez instalado o para-raios de linha suspenso no condutor, você colocar amortecedores de vibração antes e depois do para-raios, para que esses amortecedores compensem o efeito do peso do para-raios e não alterem o comportamento das ondas estacionárias previamente estabelecidas a partir da definição do amortecedor de vibração original. Tá? Se não fizermos essa análise, estaríamos alterando o comportamento das ondas estacionárias e, como consequência, poderemos estar submetendo os componentes a solicitações mecânicas mais severas. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, novamente, ainda que seja a aplicação mais comum, se possível, a aplicação suspensa no condutor deve ser evitada. Suspenso na estrutura, também basicamente somente o tipo Nigla. Tá? O terminal superior do para-raios deve ser conectado à estrutura ou à mísula, com flexibilidade e grau de movimentação adequados. E o terminal inferior, geralmente conectado ao desligador automático e ao condutor fase por meio de um grampo de alta tensão. O para-raios de linha, nesse caso, é perfeitamente desacoplado dos efeitos de vibração, ou seja, o efeito de vibração não toma parte nas tensões mecânicas que podem estabelecer ou que poderiam vir a estressar o para-raios, e nessa montagem o para-raios de linha está exposto à ação do vento, né? O que obviamente o faz balançar lentamente. Então, esse efeito deve ser considerado na montagem. O comprimento de cabo de conexão deve permitir o balanço adequado do para-raios de linha, para acompanhar, devido ao balanço do vento, o balanço das cadeias também, e a tensão mecânica aplicada especialmente à cordoalha de conexão e ao desligador automático deve ser considerada. E conexões de linha e de terra devem ser escolhidas e montadas adequadamente, de modo a evitar elevadas solicitações mecânicas que poderiam vir a acarretar na fadiga ou ruptura desses componentes devido ao balanço das cadeias. Tá? Então, é muito importante essa consideração no tipo da montagem suspenso na estrutura, que tem sido considerado um método bastante eficaz, desde que esses cuidados sejam tomados. Tá? O outro tipo apoiado na estrutura, ele pode ser aplicado tanto no tipo Nigla quanto no tipo Igla, e nessa configuração, um dos terminais do para-raios está rigidamente conectado a uma estrutura ou a mísula, enquanto o outro terminal está conectado ao desligador automático e ao condutor fase por meio de um grampo de alta tensão, no caso do Nigla, né? E no caso do Igla, a unidade varistocele está rigidamente conectada na mísula ou na estrutura. Nessa configuração, os estudos têm mostrado que as piores condições mecânicas são oriundas de rajada de vento, que expõe o para-raios com forças de impulso críticas. E o conjunto completo do para-raios deve ser avaliado para essa condição. Tá? No caso do para-raios tipo Igla, a IEC 6009998 já estabelece um ensaio de fadiga, onde você aplica 1 milhão de ciclos com aceleração de 1G para avaliar o comportamento da estrutura, o comportamento mecânico da estrutura, incluindo o para-raios de linha. O novo grupo do PT 6009911 vem trabalhando no desenvolvimento de um ensaio que reproduza tanto o tipo Nigla quanto o tipo Igla de maneira mais consistente, considerando que, a partir da literatura, esse ensaio representativo de 1 milhão de ciclos não é suficiente para cobrir efeitos de fadiga ao longo da vida útil do para-raios. Então, está sendo avaliado um novo ensaio onde se consideraria 2 milhões ou até mesmo 10 milhões de ciclos para verificar o comportamento e para adequar as condições de ensaio às condições reais de campo. Tá? Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar em conta
no caso de apoiada na estrutura, o efeito das rajadas de vento. E a montagem mais simples, porém mais efetiva, sob o ponto de vista mecânico, seria o para-raio montado no isolador, onde, nesse caso, o arranjo expõe menos impactos mecânicos aos para-raios de linha e a seus componentes. Tá? Sintetizando esse aspecto, o grupo PT 6009911, vou mostrar mais adiante, vem estudando procedimentos de ensaio para avaliar o desempenho mecânico do para-raio e de seus componentes, quando impostas a tensões mecânicas em diferentes configurações, né? E aqui nós teríamos algumas considerações importantes que devem ser levadas em conta na montagem dos para-raios de linha, né? Distância de isolamento, clearance, especialmente no para-raio tipo Nigla. O desligador automático não deve atuar sob todas as condições de serviço do para-raio saudável, deve atuar somente quando o para-raio estiver sobrecarregado, necessidade de se garantir uma coordenação adequada com o esquema de proteção, a montagem mecânica do conjunto, como a gente já viu, adequada para suportar as tensões mecânicas provenientes do tipo de montagem considerada, e, no caso suspenso no condutor, a necessidade de considerar a interação do para-raio com os outros componentes de linha e, principalmente, a revisão da configuração dos amortecedores de linha. Tá? Aqui, exemplos de falhas que foram reportadas, inclusive, em literatura, né, em artigos técnicos. Aqui é uma montagem de uma linha tradicional, que a gente vai comentar mais adiante, e algumas falhas mecânicas que ocorreram com quebra ou danos nas cordoalhas de conexão, nos grampos de conexão, oriundos de estresses mecânicos não considerados à época, quando da instalação dos para-raios de linha. Né? Obviamente, o entendimento desses problemas, o entendimento desses efeitos vem sendo ao longo do tempo, e hoje, obviamente, as empresas vêm desenvolvendo configurações de montagem muito melhores do que aquelas consideradas na década de 80 ou no início da década de 90. Tá? Aqui eu também vou passar muito rapidamente, por causa do tempo, mas eu deixo para vocês. Foi uma palestra que o nosso amigo Rubem Markevich, que trabalhou muito tempo na engenharia de manutenção da CEMIG, nos propiciou durante um curso, o módulo 2 do curso de para-raios que nós fizemos em 2022, né? Não foi em 2012, e ele apresentou essa tabelinha que eu vou deixar para vocês, onde mostra o item avaliado e a forma de instalação do para-raios na mísula, né, montado na estrutura, suspenso no condutor, aqui suspenso na estrutura, suspenso no condutor e rígido na estrutura. E alguns aspectos de manutenção, de possibilidade de danos para-raios, complexidade de arranjo. Enfim, a gente não vai entrar em detalhe em função do tempo, mas vocês têm acesso a essa informação e pode servir como uma boa referência para a tomada de decisão de qual melhor configuração, qual melhor arranjo mecânico a ser considerado durante a instalação de um para-raio de linha. Bom, aqui é a questão de monitoramento, eu também vou passar em função do tempo, e eu gostaria de comentar aí nos próximos 20 minutos um pouquinho da aplicação e experiência dos para-raios de linha, para que vocês possam ter uma visão geral da experiência das aplicações. A função principal do para-raios, como a gente já falou, é proteção das linhas de transmissão aéreas contra descargas atmosféricas. Então, pode ser em linha de transmissão existente, com desempenho satisfatório, pode ser em novas linhas de transmissão, ainda em fase de projeto, que apresentem índices teóricos de desligamento acima dos níveis aceitáveis. Cada vez mais empreendimentos novos vêm adotando melhorias de desempenho antes da energização da linha. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos de linha no Chile, na Turquia, no Peru, na América Central, mesmo no Brasil, alguns projetos antes da energização da linha, onde os para-raios de linha já foram instalados pré-energização da linha. Tá? A redução ou eliminação de interrupção no fornecimento de energia em processos industriais sensíveis e a proteção de linhas de circuito duplo, que é um outro parâmetro importante. Né? Começando, só dar uma apresentação geral aqui na questão das linhas atuais, tá? Existem várias literaturas descrevendo a efetividade de performance dos para-raios de linha para proteção contra descargas atmosféricas. Né? Temos aqui a brochura 855 do SIGRE, alguns documentos do EPRI, né, muito importantes, eu recomendo esses 2 documentos descritos aqui, que já estão em domínio público, então você no site do EPRI consegue baixar, fazer download sem nenhum custo.
e são relatórios bastante interessantes que mostram informações interessantes sobre a performance e quando da aplicação de para-raios de linha em diferentes sistemas, tá? Nesse caso, de 42 até 765 kV. Temos outras literaturas, né? Alguns artigos técnicos, informes técnicos publicados. Eu vou passar, vocês têm acesso a essas informações, não é o nosso objetivo entrar em detalhe nesses informes agora. Aqui um resultado também apresentado na 5ª Conferência Regional da África, né? Em 2005, pela ABB, de alguns para-raios instalados em trechos de linhas na África do Sul, da ESCOM, né? E a gente pode verificar aqui que, no caso, aproximadamente 26% do total de descargas dessa empresa transmissora deve ser a descarga, de desligamentos dessa empresa deve ser a descarga atmosférica, e a gente pode avaliar o comportamento da linha antes e após a instalação dos para-raios de linha, comportamento médio, né? Aqui um outro documento que eu tomei a liberdade de tomar emprestado do nosso amigo Sandro, também durante a apresentação dele no colóquio do SIGRE, onde ele faz a análise comparativa do desempenho da linha antes e após a instalação de para-raios. Eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês têm acesso a essa apresentação, mas só um caso específico, uma linha de 138 kV, taxa de desligamento médio antes da instalação dos para-raios, 19,4 desligamentos, taxa de desligamento após a instalação dos para-raios, 6,2 desligamentos por 100 km/ano, considerando o quantitativo de para-raios por torres, conforme descritos nesse documento, tá? Então, maiores informações vocês podem obter na apresentação da CEMIG nesse colóquio ou diretamente através do nosso colega Sandro de Assis, que está presente nesse webinar, tá? Outro exemplo também de outra linha aqui da CEMIG, só para passar para vocês. Então, você tem bastante experiência, bastante exemplos positivos, bastantes informes técnicos reportando melhorias do desempenho das linhas após a instalação de para-raios de linha, né? Aqui outros dois aspectos interessantes que eu gostaria de citar para vocês, que são 2 documentos que foram apresentados com resultados extremamente interessantes. Esse primeiro foi um estudo que eu tive a oportunidade de participar, na época eu trabalhava ainda Taiko, atual T-Connectivity, onde nós trabalhamos na fase de implementação dos primeiros para-raios de linha no Peru. Hoje o Peru é o país da América Latina que tem a maior quantidade de para-raios de linha instalado e praticamente todas as linhas de transmissão, antes de serem energizadas, devem ser avaliadas em relação ao índice de desligamentos por 100 km/ano, tá? Então, esse estudo foi feito por Antamina, uma mina de cobre e zinco, a 7ª, se não me engano, a 7ª maior mina de cobre do mundo, e está entre as 4 maiores de zinco, tá? E essa mina é conectada a várias linhas de transmissão de 220 kV, onde o desligamento transitório dessas linhas pode provocar a interrupção dos molinos, com perdas significativas no fornecimento de energia e, como consequência, prejuízos financeiros bastante significativos, tá? Eu cheguei a trabalhar num período lá que um desligamento transitório, num período de alta, podia acarretar num custo da ordem de $500 mil por hora de interrupção de fornecimento de energia. Então, nós estudamos o desempenho das várias linhas que poderiam vir a interferir no desempenho da mina, e vários para-raios de linha foram instalados nessas linhas, e praticamente hoje essa linha ou essas linhas têm um desligamento muito próximo a zero e não tem afetado as condições de carga dessa mina, tá? A gente reportou as análises preliminares em 2011 nesse informe técnico apresentado aqui, que saiu nessa revista Journal of Energy, né? E outro caso também de sucesso que vale destacar, o caso da CEMIG, da linha Ouro Preto Mariana. Era uma linha que, antes da instalação de para-raios de linha, tinha 41 desligamentos médios por 100 km/ano, desligamento médio de 41 por 100 km/ano. Os para-raios de linha foram instalados em todas as torres, todas as estruturas e todas as fases da linha, ou seja, são 108 estruturas, foram instalados 324 para-raios, e essa linha, a princípio, apresenta tudo que um fabricante de para-raios deseja de bom em termos de para-raios de linha. Uma linha com alta densidade de descargas à terra ao longo da trajetória da linha, uma linha com solos apresentando elevadíssimos valores de resistividade do solo,
e é uma linha que alimenta grandes consumidores industriais. Então, o impacto do desligamento transitório da linha nesses consumidores era muito severo. Os consumidores industriais, na época, estou falando 96, 97, a partir de análises que fizeram em conjunto, decidiram por investir no quantitativo de para-raios de linha. A CEMIG investiu na instalação e na montagem das configurações dos para-raios de linha, e os para-raios de linha foram instalados. E nenhum desligamento, nas condições normais, foi verificado após a instalação desses para-raios no final de novembro de 98. Tá? Então, a gente já passa de 25 anos, praticamente. Houve alguns desligamentos nessa linha decorrentes de falhas mecânicas na conexão. Muitas unidades falharam mecanicamente por rompimento. A gente pode ver aqui o tipo de montagem, né? Aquele conceito da necessidade do para-raios balançar durante as condições de vento com a cadeia. A gente pode ver que aqui era uma montagem muito rígida e, com isso, muitas conexões falharam e os para-raios desconectaram e produziram desligamentos da linha quando os para-raios não estavam conectados. Posteriormente, a revisão da CEMIG e a melhoria do sistema de conexão mecânica, essa linha, por informações que temos, não desligou mais. E informações sobre essa linha estão reportadas em várias literaturas, incluindo uma literatura do Sigré, tá? Feito na época pelo nosso amigo Luiz Carlos Lerquirquilha, que foi uma das pessoas responsáveis por esse projeto na fase inicial da CEMIG. Tá? Então, são dois casos de sucesso que é importante reportar para vocês. Existem vários outros mostrando a melhoria do desempenho de linhas na performance de consumidores industriais a partir da instalação de para-raios de linha. Bom, proteção de circuito duplo é um outro fator muito importante, né? Quando eu tenho uma linha de circuito duplo, qual a melhor maneira? Eu devo proteger todos os circuitos? Devo proteger somente um circuito? Qual seria a melhor configuração? Então, a gente fez um exemplo aqui, que eu vou disponibilizar para vocês, só dando uma revisão rápida desse exemplo, onde a gente pegou uma linha de circuito duplo, estudou, aqui estão as características básicas da linha, né? E nós avaliamos o efeito da redução do número total de saídas da linha, considerando ambos os circuitos, e somente a condição de eliminação do risco de desligamento simultâneo, que é a pior condição num caso de linha de circuito duplo, né? Então, se temos uma linha de circuito duplo, a condição mais crítica da linha ocorre quando há o desligamento simultâneo dos dois circuitos. Então, a análise dos resultados mostra, primeiro, que a escolha da melhor solução depende da filosofia de proteção. Se é reduzir as interrupções totais da linha, considerando ambos os circuitos, ou reduzir os riscos de interrupção simultânea dos circuitos, né? Considerando a proteção de ambos os circuitos, se nós avaliarmos os resultados somente obtidos a partir dessas configurações mostradas aqui, né? Onde aqui é a configuração atual da linha, está apresentada em preto, você pode ver que o número de desligamentos aumenta com o valor da da resistência de baixa frequência, o que é esperado, conforme a gente já comentou anteriormente, né? Aqui instalando dois para-raios de linha nas fases inferior e intermediária de um circuito, os 3 para-raios de linha em um único circuito e 2 para-raios de linha, porém, somente na fase inferior dos dois circuitos. Então, quando a gente avalia a melhoria total da linha em termos de desligamento, a gente pode ver aqui que, considerando o para-raios nos dois circuitos, 1 e 4, a gente tem um índice de desempenho melhor, especialmente para valores de resistência de aterramento mais alto, quando comparado, por exemplo, ao fato de eu instalar para-raios nas 3 fases de um circuito somente. Tá? E também tem um desempenho melhor quando comparado a instalar somente em 2 fases de um circuito. Então, teoricamente, se o objetivo é redução do desligamento total da linha, eu instalando para-raios somente nas fases inferiores dos 2 circuitos, nós estamos obtendo um índice de desligamento menor, especialmente para maiores valores de resistência de aterramento. No entanto, se a gente considerar o risco de desligamento simultâneo, a gente vê que, apesar de instalar para-raios no circuito 1 e 4, nas fases 1 e 4, apresentar o melhor desempenho total, ainda há um risco de desligamento simultâneo grande, tá? Que é minimizado à medida que eu instalo para-raios nas 2 fases do mesmo circuito, como mostrado em vermelho, e é eliminado quando eu instalo para-raios nas 3 fases de um circuito. Então, se analisarmos o desligamento dos 2 circuitos simultâneos, a instalação de para-raios, dos 2 para-raios, um circuito somente, ou a melhor condição, a proteção total de um circuito,
elimina o risco de desligamento simultâneo, mesmo considerando valores de resistência de aterramento mais elevados. Obviamente, aqui estamos falando na torre protegida por para-raios de linha. Se eu tenho uma torre protegida com para-raios de linha, com resistividade de aterramento, com valores de resistência de aterramento muito elevadas, é importante estudar o efeito dessa torre nas torres vizinhas, ou seja, uma descarga atmosférica incidindo numa torre com resistência de aterramento muito elevada, ainda que essa torre esteja protegida, ela pode resultar em tensões transitórias elevadas nas torres vizinhas devido ao valor elevado da resistência de aterramento dessa torre. Então, geralmente, também é necessário proteger uma ou duas torres vizinhas nesse caso. Eu, infelizmente, o tempo não nos permite mostrar o exemplo, mas eu posso compartilhar com vocês. Então, você teria que também avaliar o efeito da torre vizinha. Mas, considerando que todas as torres estariam apresentando essa configuração, eu diria que a instalação de para-raios nas 3 fases de um único circuito ou nas 2 fases de um único circuito, sob o ponto de vista de redução de desligamento simultâneo, traz resultados muito mais significativos do que proteger os 2 circuitos ao mesmo tempo. Então, geralmente, a proteção hoje atual, a maior parte das empresas vem adotando o princípio da proteção de um circuito, deixando o outro circuito desprotegido. E, geralmente, o que se faz é aumentar um pouco o isolamento do outro circuito para reforçar um pouco um dos circuitos, né? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, um exemplo também, onde a gente considerou uma linha de circuito duplo sem para-raios de linha e com para-raios de linha somente um circuito, e injetando uma corrente de 80 kA com tempo de frente de 2 microsegundos, a gente pode ver que a tensão desenvolvida no topo da estrutura, quando temos para-raios de linha em um dos circuitos, se reduz devido ao efeito da redução da tensão transitória pela presença dos para-raios. Então, os para-raios instalados em um dos circuitos também ajudam a reduzir a tensão no topo da torre, minimizando dessa maneira o risco de desligamento do circuito desprotegido, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a tensão transitória sem o para-raios de linha e a tensão transitória no topo da estrutura, considerando o para-raios em um dos circuitos. Obviamente, reduzindo a tensão transitória total, também estaria reduzindo o risco de desligamento do circuito desprotegido, tá? Então, isso é um ponto importante a considerar quando avaliamos a proteção de linha de circuito duplo. Então, está mostrado aqui, tá? Outro ponto, linhas compactas, né? O nível de isolamento reduzido. Cada vez mais, principalmente em zonas urbanas, vem se utilizando sistemas compactos, também em função de faixa de servidão, necessidade de sistemas mais compactos. Então, muitas vezes, torres metálicas convencionais vêm sendo substituídas por estruturas de concreto ou de madeira, dependendo da legislação de cada país, né? Então, cada vez mais tem sido comum, principalmente em zonas urbanas, linhas compactas, utilizando isoladores line post ou outro tipo de configuração de braço. E, nesse caso, e muitas vezes, se pode substituir o para-raios de linha, o cabo para-raios, caso o cabo para-raios possa ser retirado. Eu estou falando aqui somente sobre condições de descargas atmosféricas, tá? Obviamente, o cabo para-raios tem diversas outras funções, como reduzir a corrente de curto-circuito na inicial, como também comunicação, mas considerando somente efeitos de transitórios provenientes por descargas atmosféricas, muitas vezes se pode substituir o cabo para-raios, adicionando o para-raios de linha na fase superior, e dependendo do estudo, dependendo da resistividade do solo da região e das atividades cerâmicas, instalar ou não para-raios nos circuitos inferiores, tá? Então, isso tem sido prática comum na Europa e também em outros países, principalmente quando se trabalha em regiões urbanas, né? Então, aqui um estudo que foi apresentado no CIGRE de 98, da Bienal de Paris, do estudo de uma linha compacta de 420 kV, utilizando para-raios de linha em áreas com nível de descargas atmosféricas baixo, tá? No caso, foi na Suécia. Então, pegou-se a linha convencional e deu-se um corte na linha convencional e parte da linha foi uma linha compacta. E esse estudo apresenta vários resultados, que a gente, por questão do tempo, não tem como mostrar aqui, mas que, basicamente, o comportamento dessa linha compacta aqui, estruturas de concreto em 420 kV, com o para-raios instalado somente na fase superior, e essa fase superior, de alguma maneira, funciona como um cabo para-raios para as outras 2 fases, nessa configuração se obteve índice de desligamentos equivalentes ao índice de desligamento da linha convencional, tá? Então, é uma possibilidade também
especialmente em zonas urbanas, ou quando na necessidade de redução da faixa de servidão, especialmente em zonas com baixa densidade de descarga-terra e baixos valores de resistividade do solo, essa configuração pode ser uma configuração bastante adequada para novos projetos de linha de transmissão. Se temos resistividade do solo muito elevada, ou temos atividades elétricas em termos de densidade de descarga-terra muito elevada, obviamente essa não é a melhor das aplicações, mas em algumas situações específicas pode vir a ser estudada e pode vir a ser implementada em novos projetos de linha de transmissão. Tá? Outro ponto importante também que o para-raios de linha vem ganhando cada vez mais espaço é o controle do perfil de sobretensões de manobra ao longo de linhas de alta e extra-alta tensão e ultra-alta tensão, basicamente acima de 500 kV. E o conceito se baseia na redução na instalação de para-raios de linha, muitas vezes em conjunto com o chaveamento controlado, em substituição aos famosos resistores de pré-inserção, que são elementos que trazem muitos problemas de manutenção e uma certa complexidade, especialmente nos disjuntores de linha, né? Então, é possível, é sabido que em linhas de alta e extra e ultra alta tensão, quando avaliamos o controle de perfil de sobretensões da manobra ao longo da linha, geralmente no meio da linha se tem as maiores sobretensões, as maiores magnitudes de sobretensões. Então, muitas vezes, um conjunto de para-raios instalados no meio da linha e talvez em um quarto da linha, meio da linha e 3/4 da linha, seja suficiente, juntamente com o chaveamento controlado, para controlar as sobretensões de manobra sem a necessidade do uso de resistores de pré-inserção. Então, vários estudos já foram realizados. No Brasil ainda não há nenhum trabalho nesse tema, mas eu acho que as empresas já deveriam começar a pensar, principalmente em função da grande quantidade de linhas de 500 kV já planejada nos novos projetos, nas expansões, né? E já existentes. Então, eu acho que já está na hora de começarmos a pensar no Brasil, no Sistema Elétrico Nacional também nessa aplicação, mas aqui temos algumas aplicações, por exemplo, em 800 kV, na Rússia, tá? Para-raio de linha instalado, nesse caso, somente no meio da linha. Aqui tem as literaturas, algumas literaturas pertinentes, né? Vocês podem ver também. E, de maneira geral, todas as literaturas, todos os estudos apontam que a aplicação do para-raios de linha em pontos estratégicos da linha, geralmente no meio da linha fundamental e algumas vezes 1/4 e 3/4 da linha, pode ser um método extremamente eficaz para reduzir, para controlar o perfil de sobretensões de manobra ao longo da linha, sem a necessidade de resistores de pré-inserção. Tá? Obviamente, necessita estudos complementares, mas é uma possibilidade que eu acho que deveria e poderia vir a ser considerado pelas empresas transmissoras no Brasil. Se vocês tiverem mais interesse, tenho bastante literatura, a gente pode passar mais informações. Mas aqui existem algumas literaturas disponíveis que vocês podem acessar, tá? Bom, por fim, a proteção estendida a subestações, né? O para-raios de linha, quando instalado na última estrutura antes da chegada da subestação, evita que ondas viajantes de alta taxa de crescimento e elevadas amplitudes cheguem à subestação. E isso pode ser importante principalmente na proteção de subestações híbridas ou de subestações SF6, né? Então, a aplicação do para-raios de linha, um vão ou 2 vãos antes da chegada da subestação, para reduzir os riscos de flashover ou back flashover nas últimas estruturas antes da chegada à linha, que imporia aos equipamentos da subestação híbrida, isolada a ar ou blindada, né, a solicitações transitórias muito mais severas do que se não ocorressem essas descargas. Tá? Então, o para-raios de linha pode ser um método eficaz para essa aplicação. Bom, falando bem rapidamente na experiência, né, a experiência mundial na aplicação, primeira aplicação no Japão por volta de 80, meados da década de 80, para proteções de linhas 66, 77 e 138 kV, de maneira a melhorar o desempenho frente ao efeito das descargas atmosféricas. Atualmente existe uma quantidade de para-raios de linha em serviço superior a 1 milhão de unidades, em mais de 55 países. Quando eu falo 1 milhão de unidades, sendo bastante conservativo, tá? Na verdade, esse número pode ser até 2 vezes maior, dependendo dos níveis de tensão. Aqui eu estou falando mais de aplicações em níveis de tensão de 138 kV para cima. Tá? Apesar da longa experiência com resultados positivos, efetivamente apresentados em diversas literaturas, muitos países, e mesmo em alguns países que se implementa a técnica já com sucesso, alguns usuários ainda estão em fase de teste, ou seja, avaliando a aplicação. E a função principal, a gente já falou,
a proteção contra a incidência de descargas diretas, ainda que possa ser utilizada para outras possibilidades, como já citado anteriormente, o controle do perfil de subtensões de manobra em linhas de extra alta e ultra alta tensões. Tá? Fazendo uma visão geral, eu não vou expandir isso, porque tomaria muito tempo. Esse é um cenário próximo, não posso te afirmar que é o cenário preciso, mas é um cenário próximo de aplicações mundiais de para-raios de linha, onde alguns países, citados aqui como um, utilizam somente o conceito NIGLA, alguns países citados como dois utilizam o conceito IGLA, alguns países a predominância é pelo NIGLA, alguns pela predominância pelo IGLA, com especificações híbridas, mas com predominância. Então, podemos destacar aqui nessa análise Estados Unidos, tá? Hoje com mais de 250 mil unidades instaladas até 800 kV, é dominado pelo NIGLA, mais de 35 anos de experiência. Recentemente, a EP instalou um conjunto de para-raios de linha tipo IGLA, num sistema de 800 kV na AEP. Então, existe, inclusive, literaturas reportando essa aplicação. O Japão, diferentemente dos Estados Unidos, é basicamente dominado pelo conceito IGLA. Também hoje tem no Japão mais de 200 mil unidades até 500 kV, mais de 40 anos de experiência. China vem implementando mais e mais para-raios de linha, hoje, pelo menos em níveis de alta e extra alta tensão, mais de 100 mil unidades já instaladas, né? Com aproximadamente 15 anos de experiência. Recentemente, uma apresentação que eu tive a oportunidade de participar na China, eles estão tendo muito problema de falha de blindagem, especialmente nos sistemas HVDC. Então, que é o problema principal de desligamento das linhas HVDC, né? No caso de falha de blindagem. Então, basicamente, eles estão tendo muitos problemas e estão instalando de maneira bastante maciça, bastante intensa, para-raios de linha, predominância tipo IGLA, no caso da China. Tá? Temos aqui a Índia também com crescimento acentuado. Na América Latina, eu destaco, além do Brasil, Peru e Colômbia. Também tem o Chile, mas o Peru e Colômbia são os países que mais vêm investindo em estudos e melhorias do desempenho das linhas por descarga atmosférica, né? O sudoeste da Ásia, né? O Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia, Camboja, são regiões também extremamente críticas, onde tem algumas das maiores densidades de descarga-terra no mundo. Então, esses países vêm investindo massivamente na aplicação de para-raios de linha. Ainda que algumas empresas tenham, ou alguns países tenham utilizado o conceito NIGLA, a grande maioria na Ásia vem utilizando o conceito IGLA ou a predominância pelo conceito IGLA. Tá? E outro ponto importante a estudar, que eu acho que deveria ser a preocupação das empresas de engenharia e dos fabricantes de para-raios, o futuro é a África. Né? Nós temos hoje uma expansão, tal como no Brasil, extremamente massiva, a expansão do crescimento da transmissão na África em função de fontes renováveis e necessidade de melhorar a eficiência de energia nos países. Um investimento maciço tem sido feito na África em expansão do sistema de transmissão, com muitas interconexões HVDC, inclusive, né? E muitos sistemas HVAC isolados. E a África tem característica por ter alguns dos países com as maiores incidências de descarga atmosférica no mundo. Então, essa associação de expansão do sistema da transmissão com regiões com alta incidência de descarga atmosférica no mundo, ao meu ver, tende a ser uma tendência futura. A aplicação de para-raios de linha maciça ou massiva, de maneira massiva, nos países africanos, a partir do crescimento do sistema de transmissão na África. Tá? Bom, aqui algumas aplicações de experiência mundial, né? Vocês têm vários slides, tem milhares de exemplos, aqui só trazendo alguns. O tipo IGLA, tá? Também algumas aplicações do tipo IGLA, que vocês podem ver. E no Brasil? O que falamos quando a gente comenta no Brasil, que é o nosso objetivo? Primeira aplicação experimental no início dos anos 90, um projeto tipo HoloCore, desenvolvido por um programa de pesquisa de cooperação patrocinado pelo CEPEL, com participação da Eletrobras, CEMIG e Itachi, que era o fabricante do para-raios, e Eletrovidro, Sediver, fabricante do corpo HoloCore. Né? Projeto para aplicação em linha de 138 kV, eu tive a oportunidade de participar desse projeto juntamente com alguns colegas da CEMIG, né? E quem tiver interesse aí de conhecer o passado,
na revista Eletricidade Moderna, volume 258, de 1995, foi publicado um artigo técnico sobre essa aplicação. Tá? Posteriormente, aplicações comerciais começaram efetivamente em meados dos anos 90, na CEMIG, que é a pioneira na aplicação de para-raios de linha, para melhorar o desempenho de uma linha aérea radial de 34,5, posteriormente aplicações em linha de 69, 138 e até 230 kV. Atualmente existem aproximadamente 25 mil unidades de para-raio de linha instaladas em mais de 15 empresas concessionárias, com um potencial de crescimento, como eu frisei no início da nossa apresentação, de pelo menos 2 ou 3 vezes, em função da expansão do sistema de transmissão no Brasil, associado ao fato que o Brasil é o país com maior incidência absoluta de descargas atmosféricas no mundo, né? Especialmente em algumas regiões extremamente críticas, com densidade de descarga à terra superior a 10 ou até mesmo 15 descargas por quilômetro quadrado ano. E estudos visando a aplicação de para-raios em linhas de 550 kV e até mesmo o sistema HVDC 600 kV vem sendo desenvolvidos, né? Desculpa, HVDC 800 kV vem sendo desenvolvidos. Bem, algumas aplicações também têm inúmeros artigos, inúmeras referências, só para vocês terem uma ideia, e isso finalizaria a nossa ideia. Só queria passar muito rapidamente para vocês terem ciência do que está ocorrendo, em termos de normatização, tendo em vista o crescimento acelerado do uso de para-raios de linha e a falta de procedimentos sistemáticos ou sistêmicos, especialmente na configuração de montagem dos arranjos dos para-raios tipo NIGLA, tá? Vem sendo trabalhado pela IEC-TC 37, através do grupo PT 6009911. Eu participo desse grupo como observador, né? Não estou oficialmente, o Comitê Brasileiro não oficialmente está fazendo parte desse grupo, mas eu tenho participado das reuniões, e é o desenvolvimento de uma norma técnica para definir os requerimentos de ensaios de projeto e tipo, rotina e aceitação, bem como classificação para os para-raios de linha, abrangendo os dois tipos, IGLA e NIGLA. Tá? O trabalho apresenta 29 membros, 12 comitês, o Project Leader é o Matthias Schubert, da Siemens, né? E aqui algumas informações gerais para vocês. O que eu queria ressaltar é que está sendo desenvolvido, assim como já existe no para-raio de subestação, está sendo proposto uma classificação para os para-raios de linha, que vai de L1 até L6, né? Linha 1 até linha 6, onde o primeiro, linha 1, seria mais aplicado em sistema de distribuição, e aqui em sistemas de tensões mais elevadas sem cabos para-raios, onde você estaria impondo condições mais severas, como a gente já comentou. Então, esses critérios de classificação vão ser posteriormente explicados, definidos, mas essa é a tendência, é o que temos hoje de mais atualizado em relação à definição dos critérios de classificação dos para-raios de linha. Tá? Isso foi da última web meeting que nós tivemos em agosto de 28. Hoje está tendo uma reunião na universidade lá em Cardiff, no Reino Unido, né? E o pessoal está discutindo as questões mecânicas, que também são importantes. Então, maior integração de novos procedimentos de ensaios para configurações mecânicas, ensaios de vibração para cobrir vibrações induzidas por cargas de vento, no caso de montagem rígida, e movimento do condutor, no caso de montagem flexível, ensaios de torção e tensão com pressão para checar o efeito das possíveis tensões devido à queda de gelo, oscilação nos condutores, entre outros, ensaios para verificação dos cabos de conexão já iniciados pelo EPRI. Tá? Então, esses são alguns pontos que estão sendo discutidos na reunião de hoje do grupo PT 6911. Tá? Bom, como conclusões para a nossa apresentação, para-raios de linha têm sido amplamente utilizados em todo o mundo para proteger as linhas aéreas de transmissão e distribuição contra os efeitos dos raios. A experiência e a eficácia do desempenho, comprovadas em campo, vem encorajando cada vez mais usuários a considerar essa tecnologia como uma opção ou como uma alternativa para a melhoria do desempenho das linhas de transmissão, dentre as outras existentes. Né? Existem dois tipos de tecnologia, NIGLA e IGLA, ambas têm suas vantagens e seus pontos de melhoria, que precisam ser avaliadas antes de serem consideradas para uma aplicação específica. Apesar da eficácia dos para-raios de linha, a aplicação adequada para um desempenho a longo prazo deve considerar uma análise técnica prévia, tendo em conta a avaliação dos requisitos elétricos e mecânicos e, obviamente, um estudo de desempenho da linha preliminar para definir o quantitativo dos para-raios e a otimização dos para-raios, a otimização da distribuição dos para-raios ao longo da linha. Né? Lembrando que, a menos que vocês queiram investir
em colocar para-raios em 100% da linha é um trabalho qualitativo, não quantitativo. Às vezes, uma menor quantidade de para-raios pode resultar em desempenhos muito superiores se adequadamente aplicados e previamente estudados. Tá? Outro ponto importante também atualmente existem mais de 1 milhão de unidades em todo o mundo, uma tendência com enorme potencial de crescimento, especialmente em algumas regiões, como o Brasil, sudoeste da Ásia, África, China, entre outros, com base nas atividades de descarga atmosféricas adicionadas pela expansão das redes de transmissão e requisitos mais eficientes para obter e medir a confiabilidade das linhas aéreas. Né? Isso é o que eu queria passar para vocês. Gostaria de agradecer a atenção e a participação de vocês nesse webinar. Aqui está meu nome, meus dados, né? Meu e-mail e meu celular WhatsApp. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram discutir algum desses temas em maior detalhamento ou algum tema que não foi abordado aqui que haja interesse de vocês, eu me coloco à disposição de vocês para futuros contatos. E, por fim, já estamos com o tempo um pouquinho estourado, eu peço desculpa a vocês, mas caso haja questões ou comentários, estamos abertos aqui para comentários e questões, caso vocês tenham. Bom, nós temos uma pergunta aqui do nosso colega Anísio. Pois não, Anísio? Bom dia, Franco. Bom dia aos demais. Rapidinho, com relação a monitoramento do para-raio de linha. Hoje nós estamos instalando para-raio de linha com a configuração sem utilização do contador de descarga. Do ponto de vista do monitoramento, você recomenda que medida você recomenda para esse monitoramento? A utilização da termografia? Ou existe uma outra coisa, ou você acha que existe um outro equipamento, outro método de monitoramento mais eficaz? Hoje, sob o ponto de vista de monitoramento dos para-raios de linha, se os para-raios de linha não tiverem dispositivos de medição, né, futuramente nós vamos estar conversando com vocês um pouco sobre algumas tecnologias para monitoramento preditivo dos para-raios de linha, que não foi coberta essa apresentação em função do tempo, mas na falta desses dispositivos, eu acredito que a termografia seja mais adequada para avaliar o comportamento dos para-raios, sim. Então, eu recomendaria você a termografia. Perfeito, obrigado. Ok, eu que te agradeço. Antônio Carlos, por favor. Antônio Carlos, você teria alguma pergunta ou comentário? Tenho sim, Jorge. Obrigado aí pela apresentação. De novo, aprendi muito hoje, uma vez que eu não sou especialista em para-raio. Mas eu fiquei fiquei muito surpreso aqui positivamente, mais para o fim da apresentação, quando você falou da possibilidade de utilizar o para-raio de linha como um meio de proteção para os equipamentos da subestação, né? Quando você instala para-raio de linha nas primeiras torres, né? Uhum. E a gente sabe, né, assim, eu tenho boa experiência com estudo de coordenação de isolamento de subestação, né, de transmissão, e muitas vezes, né, a questão, quando você está em regiões de nível cerámico muito elevado, às vezes você pode acabar ultrapassando os níveis de isolamento, né, para a descarga atmosférica dos equipamentos dentro da subestação, porque você entrou com uma descarga muito elevada. E, naturalmente, quando você coloca o para-raio de linha nas primeiras torres, e a gente sabe que quando você afasta apenas algumas torres da subestação, o problema pode ser sanado rapidamente, né? Então, a dúvida que eu fiquei é o seguinte, assim, quando a gente vai fazer um estudo com a nação de isolamento da subestação, dependendo do nível da tensão nominal da subestação, a gente sabe ali quais são os para-raios, né? Nível de tensão nominal dos para-raios que a gente utiliza. Mas os para-raios de linha, né, como você mesmo falou, isso ainda, né, é uma tecnologia que ainda, do ponto de vista de normalização, ainda está evoluindo, né? Como que a gente consegue, assim, fazer uma correlação ou ver quais seriam as tensões nominais dos para-raios de linha que seriam aplicáveis para cada nível de tensão da rede, assim, para a gente poder utilizar na simulação? Uma boa pergunta, Antônio Caso, ótima pergunta. No caso do NIGLA, que é o que a gente tem aqui no Brasil, basicamente, para-raio diretamente conectado, né?
Eu diria para você que os critérios para selecionar o para-raios em termos de tensão nominal seriam os mesmos do para-raio de subestação. Você conhecer a máxima tensão operativa no ponto de aplicação do para-raios, né? E conhecer o comportamento do sistema de aterramento, que nas primeiras estruturas tende a ser bem próximo da subestação, em termos de sobretensões temporárias, né? Então, conhecida a sobretensão temporária no ponto de aplicação do para-raios e a duração dessa sobretensão, que é relativamente como seria bem próximo à subestação, praticamente equivalente à subestação. E considerando a tensão máxima de operação, você definiria o para-raios. A princípio, como uma resposta assim, básica, obviamente tem que fazer um estudo, a tensão nominal do para-raios poderia ser da primeira estrutura, poderia ser a mesma tensão nominal do para-raios da subestação ou um rating acima. Por exemplo, se você usa no sistema de 230 o para-raio de 192, você poderia colocar o para-raio de 198 ou de 216, por exemplo, na entrada da linha. Tá? Obviamente, assumindo que esse para-raio estaria absorvendo mais energia e estaria também assumindo que esse para-raios com tensão nominal residual maior, em função da maior tensão nominal, estaria adequadamente coordenado com a tensão suportável da cadeia de isoladores, né? Mas eu diria para você que, de maneira geral, ou a mesma tensão nominal do para-raios da subestação ou um rating acima, se quiser garantir uma melhor performance do para-raios. Mas, obviamente, considerando os estudos de coordenação de isolamento, no caso que esse para-raio estaria protegendo adequadamente a cadeia de isoladores a qual ele está instalado, né? Tá? Mas eu diria isso para você, ou a mesma tensão nominal, ou a princípio um rating acima. Não, perfeito. Perfeito. Tá? E hoje em dia, né, como você falou, ainda não tem claramente definido as classes de para-raio de linha, então, nos catálogos do fabricante, a gente não tem aquelas informações detalhadas como a gente tem para para-raio de subestação, por exemplo, né? Não é isso? Eu só, para te ser sincero, eu não posso ser injusto com os fabricantes, tá? Mas é, estudando os catálogos dos fabricantes, o único fabricante no qual eu encontrei as informações de energia de raio pelo anexo H completas foram os catálogos da Hitachi Energy, antiga ABB. A Siemens tem alguma informação disponível, mas me parece que não encontra nos catálogos. A TE tem alguma informação disponível, mas também não está nos catálogos. E a Tridelta eu sei que também tem essas informações disponibilizadas, mas também não está nos catálogos. Registrado em catálogo, até onde eu sei, somente a Hitachi Energy tem no momento. Tá? Você teria que consultar os fabricantes para essas informações. Lembrando que no para-raio Perfeito. a energia, como você falou, a classificação teria que ser por descarga atmosférica, energia, ainda que você considere os eventos de manobra da linha, mas você, para a classificação das energias devido à descarga de raio, teria que considerar aquele anexo H e não a energia térmica nominal, tá? Como você bem... Ok, perfeito. Ok, Perfeito. Obrigado. obrigado, Carlos. Pessoal, algum outro comentário, alguma outra questão? Eu sei que nós estamos aqui na hora já, né? São 11 horas e 3 minutos para vocês, mas caso alguém tenha mais algum comentário, alguma questão, estamos abertos aqui. Oi, Oi, Ari, pois não? se ninguém mais tem comentário, eu vou fazer um comentário. Então, vamos lá. Só para comentar aqui, estou no estudo aqui, não sei se o professor Piantini da USP está presente, mas a gente está fazendo um trabalho lá que é sobre o underbuild, né? São aquelas linhas embaixo da linha de transmissão melhorando o desempenho. E nós estamos juntando, os ensaios já fizemos algumas simulações, e estão demonstrando bastante um desempenho bom, melhor bastante o desempenho da linha de transmissão, né? Baseado em muitos países, utiliza-se, por exemplo, uma linha de transmissão de 500 kV, e embaixo uma linha de distribuição, né? De 34,5, 69 kV. Eu vi isso, vejo com muita frequência isso na China. Então, verifica-se que só pelo fato de ter uma linha de distribuição debaixo da torre, melhora bastante o desempenho da linha do 500 kV. Tudo que você também falou aí na sua apresentação. E nós estamos juntando duas tecnologias. Essa tecnologia
e a tecnologia de cabos para-raio, né? Alimentação pequena nas comunidades ou uma linha de transmissão. Então, é outra tecnologia que foi implementada por quase 20 anos em Rondônia, né? E você coloca 2 cabos para-raios na linha de transmissão energizado, terceira fase vai pela terra, e com isso você, além de alimentar comunidades ao longo da linha de transmissão, você melhora o desempenho dessa linha de transmissão também. Aí, juntando tudo, colocando para-raio também lá em cima na linha de 500 kV, aí fica ideal, né? São possíveis alternativas para você ter o resultado preciso. Como você comentou, o cabo underbuilt ele é comprovadamente eficaz, tá? Tem as restrições mecânicas, né? Obviamente, se a questão de necessidade de reforço da estrutura não for uma restrição, é uma metodologia eficaz, né? Agora, ela também tem a limitação em função do valor de resistência a aterramento. Para valores de resistência a aterramento extremamente elevadas, o cabo underbuilt muitas vezes não consegue chegar nos índices de desligamento requeridos, né? Uma linha de 500 kV, um desligamento por 100 km por ano, você pode ter melhorias efetivas, mas se você tiver torres com 100 ohms, 120 ohms de resistência a aterramento, que não é nada fora da realidade em algumas regiões, né? Você pode não conseguir lograr o resultado com o cabo underbuilt. Então, eu diria para você que o cabo underbuilt é comprovadamente uma solução excelente, mas, obviamente, dependendo da questão da necessidade de reforços nas estruturas e na fundação, e também dependendo do valor de resistência a aterramento. Então, eu diria para você que o para-raios e o cabo underbuilt podem ser um conjunto que funcione bastante bem trabalhando juntos. Tá? Os para-raios nas regiões extremamente críticas, onde você realmente não conseguiria resolver ou intervir com outras técnicas, e o uso de outras técnicas, por exemplo, como o cabo underbuilt, em regiões onde o valor de resistência a aterramento fosse menos crítico, né? Então, eu acho que muitas vezes a aplicação híbrida tende a ser a melhor solução. Ok. Tá? Mas obrigado pelo comentário, eu concordo com você. Alguém teria mais alguma pergunta, pessoal? Gostaria muito de agradecer uma vez mais a todos pela presença, pela paciência, e espero que possamos estar juntos em breve aí num novo evento, num novo webinar que estaremos promovendo. Obrigado a todos e tenham um ótimo dia.